Boa noite a todos. Bom, como a professora Margarete já falou com vocês, a apresentação de hoje vai ser por conta da convidada Graciela Mugnol. Eu convidei-a para falar com vocês sobre marketing. Então, hoje a palestra dela vai ser sobre o que é e como se aplica o marketing na prática. Ela tem uma vasta experiência em marketing, tá? Ela vai se apresentar melhor, dizer melhor para vocês a trajetória dela, mas ela é gerente geral de marketing e comunicação do Grupo Votorantim. É minha prima. Vou falar para vocês que eu tive o contato para conseguir trazer mais facilmente, assim, uma pessoa tão ocupada, de Imagina. contato familiar, mas ela está aqui para falar com vocês hoje. Eu acredito que ela terá muito a acrescentar na formação de vocês. Então, Graciela, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, e o microfone é seu, fique à vontade. Tá bom, obrigada, Deise. Bom, primeiro, meu boa noite a todos. Espero que todos estejam muito bem e com saúde, né? Nesse momento aí que a gente vive de isolamento e se cuidando, enfim. Quero agradecer primeiro a Deise pelo convite. Eu fiquei muito honrada quando ela me convidou para fazer, para conversar com vocês, né? Para esse bate-papo, para essa palestra. Como ela falou, nós somos primas, né? A mãe dela e meu pai são irmãos. Então, vocês vão ver que eu tenho um sotaque do sul bem pesado, apesar de morar em São Paulo há muitos anos, já não perdi esse sotaque. Então, Deise, meu muito obrigada. Eu fiquei muito feliz Imagina, a com o gente que convite. Quero agradece. que vocês saibam que eu já precisei de muita ajuda nessa minha trajetória profissional, de muita gente que me ajudou fazendo uma palestra ou que me ensinou alguma coisa, e eu tenho muita gratidão com isso. Então, assim, dificilmente eu rejeito algum convite, tá? Porque eu acho que essa troca ela é muito importante, então dificilmente eu rejeito. Faço o possível para estar sempre disponível para ajudar. Quero agradecer também a professora Margarete, a gente bateu um papo aqui, né, na abertura, coordenadora aí do curso, que também está organizando aí todas essas semanas aí com vocês, que eu acho que é de grande valia. Eu vou, pessoal, fazer uma projeção que eu trouxe um pouquinho, como é que eu dividi esse bate-papo de hoje, tá? E, de novo, assim, longe de mim de querer trazer teorias perfeitas, coisas muito teóricas, porque por mais que eu tenha bastante bagagem na teoria, eu aprendi muito na prática, tá? Então, eu trouxe uma primeira partezinha pequena, uma apresentação, para vocês me conhecerem um pouquinho mais, entenderem qual foi a trajetória que eu percorri para estar hoje trabalhando com marketing, que é uma coisa que eu sou apaixonada. Eu amo trabalhar com marketing, eu nem me imagino trabalhando com outra coisa. Eu recebo propostas às vezes para, poxa, você não quer trabalhar como diretora de vendas? Eu falo, gente, eu gosto de marketing, não estou nem preocupada com isso. Mas então eu trouxe uma primeira parte de uma abertura para vocês me conhecerem um pouquinho dessa trajetória. Depois vamos falar um pouquinho de conceitos, o que faz o marketing. E aí eu tomei a liberdade, gente, de trazer um case real de um dos grandes motivos do porquê eu estou hoje na Votorantim Cimentos. Então, vocês vão entender que a minha trajetória é toda no agronegócio, eu sou engenheira agrônoma de formação, sempre trabalhei em indústrias do agronegócio e num determinado período da minha vida eu recebi um convite para sair do que eu gostava muito de fazer, que é agronomia, e ir para material de construção. E eu brinco hoje, conto sempre que o meu pai foi um dos caras que odiou minha decisão, porque ele falava assim, você tá louca, o que que você vai sair do agronegócio, com um negócio que você domina, é formada nisso, você vai fazer o que com cimento? Então eu tomei a liberdade, gente, de trazer um case que foi uma das grandes entregas de marketing dentro dessa cadeira que eu sento hoje como líder, né, da pasta de marketing na Votorantim, para exemplificar para vocês um pouco do que é meu trabalho no dia a dia, tá? E aí, pessoal, deixo depois para vocês algumas dicas de leitura também de livros para quem quiser se aprofundar, tá? E aí abro para perguntas. Então, uma palestra bem tranquila, bem fluida, e vou trazendo muitas das minhas experiências do dia a dia, tá? Então, vou tomar a liberdade aqui, eu vou projetar e a gente já continua conversando. Daisy, se você puder me dar um okzinho só para mim saber que está projetando, eu te agradeço, tá bom. Então, gente, como eu me apresentei, então eu sou a Graciela, hoje eu ocupo a cadeira de gerente geral de marketing e comunicação e algumas outras pastas mais periféricas aí na Votorantim Cimentos, mas fato é que eu cuido dessa comunicação e do marketing com todos os clientes e todo o mercado da Votorantim Cimentos no Brasil. Eu estou na Votorantim Cimentos há mais ou menos 6 anos, tá?
queria dividir um pouquinho com vocês a minha formação. Então, como eu comentei com vocês, eu sou agrônoma. Então, eu venho aí de uma família que sempre plantou, sempre teve muito envolvida com soja, com milho, com algodão. Eu sempre gostei da agronomia. Então, eu nunca tive uma segunda opção. Eu nunca tive dúvida de falar assim, você quer fazer o quê? Eu quero fazer odonto, eu quero fazer administração. Minha mãe era administradora, né, como formação. Eu sempre quis fazer agronomia, fiz. Sou formada na Universidade de Passo Fundo, né, no Rio Grande do Sul. Eu sou de uma cidade próxima chamada Carazinho, fica a 40 quilômetros mais ou menos, e decidi fazer agronomia. Agora, no último 19 de agosto, eu fiz 20 anos de formada, então uma vida aí se passou com uma trajetória muito bacana. Enfim, terminada a agronomia, eu comecei a trabalhar, eu já entrei direto numa multinacional, que eu vou comentar com vocês. Eu fui para a Bayer, na divisão agrícola, e lá, já no meu trabalho, eu sentia muita falta em aprender e entender mais sobre marketing, também falo um pouquinho daqui a pouco. Decidi fazer a minha primeira pós-graduação, também fiz na UPF, porque era mais próximo de onde eu estava, enfim. Passado um tempo, eu fui transferida para São Paulo, isso foi em 2005. Decidi fazer uma pós em gestão empresarial pela São Paulo Business School, para entender um pouco mais do business, do negócio em si. Passado esse tempo, como eu falei, eu sempre gostei muito de marketing. Eu tenho um dos caras que eu gosto muito, que é o Philip Kotler, que hoje é o pai do marketing, né? O Kotler é vivo até hoje. Ele é professor titular da cadeira de marketing internacional da Kellogg, né? Que é da Northwestern University, que fica em Chicago. E meu sonho sempre foi poder estudar na Kellogg. Então, estudei muito inglês nessa vida, fiz 4 cursos na Kellogg, tenho um certificado profissional aí de marketing e vendas, e me trouxe muita bagagem intelectual de marketing. Paralelo a isso, também eu faço parte de uma instituição que chama Makers. Eu sou membro de um grupo dos maiores executivos de marketing no Brasil, então a gente tem lá Havaianas, Votorantim, a gente tem empresas como Souvenir, empresas como Heineken, enfim, que a gente troca muita figurinha e aprende um com o outro, mas no sentido da colaboração. E tenta ajudar aí muita gente que quer saber mais sobre marketing, tá? Falando um pouquinho de experiência profissional e aprendizados, que eu acho que isso ajuda muito a chegar no marketing. Bom, fiz a faculdade, acreditava que a agronomia sempre, e acredito ainda que é uma profissão, assim, no futuro, no sentido da alimentação, né? Acho que isso é muito importante. Então, sempre falava que a agronomia era o futuro do Brasil e fiz. Me formei em 2000 e comecei a trabalhar na Bayer. Então, eu era vendedora, vendia defensivo agrícola numa região, batia lá de porta em porta, fazia teste de produto em soja, enfim. E nesse período, foi um período que eu comecei a querer saber mais sobre marketing. Por que isso? Porque, por exemplo, eu vendia determinado produto para uma cultura, para um cultivo de soja, e de repente vinha alguém de São Paulo e falava assim: olha, Graciela, agora você não pode mais vender esse produto, você vai ter que vender outro produto. E eu falava: meu, isso tem que vir do marketing, alguém está desenhando alguma estratégia e está me pedindo para fazer diferente. Então, esses porquês do porquê isso, porquê aquilo, me levou a entender que marketing era alguma coisa que fazia muito sentido para minha carreira. Então, o descobrir esses porquês foi muito importante quando eu comecei a estudar marketing, porque eu comecei a entender qual é o impacto daquele produto dentro da empresa, qual é o impacto para o cliente, qual é o benefício daquele produto para o cliente, qual é o valor que a minha empresa ela entrega para o cliente que está comprando aquele produto que eu estou oferecendo. Então, eu comecei a estudar, né, e ir além, né, nesses estudos aí como marketing. Eu saí da Bayer em 2009 para exercer a cadeira de marketing, porque na Bayer eu fiz uma carreira muito comercial. Fui até gerente regional de vendas, enfim. Aí fui para uma empresa dinamarquesa, na Cheminova, também uma empresa ligada ao agronegócio. E aí eu comecei, de fato, a trabalhar com marketing. Então, eu era responsável pela estratégia dos cultivos, qual era o volume que a gente ia vender, com que preço, para quem ia ser vendido esse produto, qual era o benefício que o agricultor ia ter à medida que ele fosse comprando esse produto, enfim. E comecei a estudar muito. Então, assim, eu estava falando para a Margarete no início, né? Não existe só prática e não existe só teoria. Existe uma boa combinação dos dois. Então, foi muito o que eu fiz na minha vida. Uma outra coisa que eu sempre gostei muito foram cursos mais rápidos. Então, assim, de uma duração que eu pudesse aprender e pudesse rapidamente colocar aquilo que eu aprendi em prática. Então, foi um pouco do que eu usei como estratégia
para minha carreira. Depois disso, eu fui convidada para trabalhar na BASF. A BASF também é conhecida pela Suvinil, pelas tintas, mas ela também tem uma área agrícola. E aqui eu consegui trabalhar em duas áreas do marketing, que para quem está no negócio é muito importante. Você tem o marketing voltado para a estratégia, então as indústrias, elas contratam muito para você falar assim, qual vai ser a posição da minha empresa, do meu produto, do meu serviço daqui 10 anos? Então, aqui eu tive que fazer um trabalho muito de entendimento de tendência, entendimento de mercado, entendimento de stakeholders, de economia, para falar assim, então, para esse produto, nesse cultivo, daqui 10 anos eu tenho que vender não só produto, mas a gente tem que vender o produto aplicado, eu tenho que estar junto com esses professores, com esses consultores. Então, eu fiz um trabalho de marketing olhando 10 anos para frente. E também, passado esse tempo, peguei a mesma estratégia que eu criei e falei, agora é preciso implementar na prática. Então, foi muito interessante, porque eu também tive a experiência de liderança de pessoas, então é como que você não faz mais, mas você ensina uma equipe a fazer. Então, foi muito interessante. E aqui, eu conheci um cara que foi meu chefe, que é o Maurício Russomano, que é um cara expert em marketing. E naquela época, em 2014, ele saiu, foi para Votorantim Cimentos. E um dia ele me ligou e falou, olha, Graciela, eu queria que você viesse trabalhar comigo. Eu falei, meu, você tá doido? Eu sou agrônoma, eu não entendo nada de construção. Ele falou, não, mas você entende de marketing, você entende de cliente. E eu quero que você venha, porque a gente precisa transformar uma indústria muito dura, muito cinza, numa indústria voltada ao cliente, com produtos com mais fit para o mercado, enfim. Vim para Votorantim Cimentos. Acho que a primeira superação foi deixar de ser uma especialista agrônoma para aprender uma coisa que eu não fazia ideia de como é que se fazia. E hoje eu tenho uma equipe de quase 80 pessoas aí, 70, 80 pessoas no campo de marketing. Então, trabalhando junto com profissional de obra, junto com empreiteira, junto com construtora, e vocês vão ver um pouquinho de tudo isso, tá? Então, era rapidamente só uma breve abertura para vocês entenderem como eu cheguei até aqui, tá? Passado nisso, a palestra que eu trouxe é o que é e como se aplica na prática, que é o que eu falei, que eu estou tomando a liberdade de trazer um case para dividir com vocês, que foi uma das coisas que me levaram para Votorantim Cimentos, e é uma coisa muito tangível, que eu acho que eu consigo ajudar vocês como estudantes e muitas vezes donos de muitos negócios a acordar amanhã e falar assim, poxa, do que eu aprendi, o que eu consigo aplicar, né? Então, acho que a primeira coisa é que o que é marketing, né? Então, a Associação Americana de Marketing, ela tem mais de 70 definições para marketing. Acho que a última das definições, que foi aprovada em 2017, diz que marketing é a atividade, o conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que têm valor para todos, para o cliente, para o parceiro e para a sociedade. E eu acredito muito nisso. Até muito tempo atrás, quem cuidava, né, das indústrias, dos negócios, era a área de operações, que era a área que produzia o produto ou o serviço, né, as áreas de administração, que são extremamente importantes, porque olham, né, a economia, a base do negócio, né, a DRE do negócio, se esse negócio dá lucro, dá prejuízo, que preço tem que vender, mas faltava o elo, que era a ligação da indústria com o cliente, para falar assim, tá bom, antigamente era, você quer comprar um carro, tá bom, você tem duas opções, ou é branco ou é preto. Então, hoje isso mudou, hoje você tem uma gama, uma infinidade de produtos, mas você tem um cliente hoje que tem informação 24 horas por dia, omnichannel, e que busca mais das empresas. Então, a gente precisa entender o que esse cliente quer para que a minha empresa seja bem sucedida na oferta que ela entrega. Então, acredito muito nesse conceito. E mudando um pouquinho, eu trago o conceito que o Kotler traz para a gente, que é o cara que eu falei que eu sou muito fã, apesar dos 4 cursos que eu fiz em Chicago, que eu falo que ele ainda dá aula, ele ainda é docente lá da Kellogg. Eu tentei por diversas maneiras um encontro com ele, eu não consegui, gente, então eu brinco que eu preciso voltar ainda para conhecê-lo pessoalmente, mas ele fala que marketing não é sobre encontrar maneira de empurrar produto para o cliente. Marketing é a arte de criar valor genuíno para o cliente. É porque que, de fato, ele olha para aquele produto, para aquela marca, para aquela empresa e ele fala, eu vou comprar cimento Votoran. Por quê? Por isso, por isso. Então, é muito genuíno isso. A empresa tem que ter essa cultura.
Tem uma outra citação do Peter Drucker, que é um cara também muito famoso em administração e marketing, que ele fala que a cultura, né, ela come a estratégia no café da manhã. Então, se a empresa não tiver uma cultura de olhar cliente, de olhar mercado, de olhar de fato como é que cria o valor para o cliente, a empresa não tem uma visão de cliente, ela não tem uma visão de marketing. E Kotler, lá no final dos anos 60, já começou a trazer para o mercado todos esses importantes conceitos de marketing, tá? Então, eu gosto muito dele, eu vou deixar 1 ou 2 livros aí de citação para quem quiser conhecê-lo um pouco mais, mas eu acredito muito nessa definição de marketing, tá? E tudo que eu faço do meu trabalho hoje, o cliente está no centro da decisão. Então, eu entendo qual é a dor dele, o que que ele busca para que a gente possa lançar um produto ou lançar um serviço que de fato venha atender uma dor que esse cliente tem hoje. É só aí que de fato você vai entregar valor com o produto que você vende, tá? Pessoal, se eu estiver falando muito rápido também, alguém dá um sinal, tá? Que eu engato aqui e vou indo. Tudo bem por enquanto? Tá bom. Bom, em linhas gerais e muito por cima, porque marketing a gente pode ficar horas falando, horas, gente. A gente pode falar de jornada de clientes, de como é que eu capturo clientes, qual é o custo de aquisição. Mas eu trouxe aqui, em linhas gerais, o que faz o marketing, gente. O marketing faz muita coisa. Eu brinco que marketing é o coração de uma empresa que quer ser bem sucedido no mercado. Então, o marketing, gente, a primeira coisa, ele precisa conhecer, né? Através de pesquisas, enfim, aqui está como research aqui em cima, né? Usar metodologias de pesquisa para conhecer mercado, clientes, dores. Então, você tem que ser um profissional muito antenado com essa parte de pesquisa. Você tem que entender profundamente o produto que você está inserido. Então, você tem que entender no que o produto é bom, no que o produto não é bom, no que ele vai atender aquela dor do cliente, mais do que saber que ele é bom, que ele funciona, é o que ele não faz. Uma coisa que às vezes em várias reuniões a gente discute, mas será que se isso eu não falar para o cliente? Gente, nós nunca vamos falar para o cliente uma coisa que o produto não entrega, ou que o serviço não entrega, porque eu estou cobrando um valor por ele, ele tem que ser justo, então isso é extremamente importante. O marketing não vive sem cliente, seja qualquer for o cliente, seja um cliente que compra de um varejo, seja um cliente que compra um serviço público, seja um cliente que usufrui de um serviço de um museu, por exemplo, qualquer coisa, você tem que entender por que ele quer aquele produto, qual que é a tomada de decisão dele, qual que é a jornada de compra. Então, se é uma jornada de compra offline, que ele vai até o ponto de venda e faz aquisição, se é uma jornada de compra online, se a minha empresa se relaciona com os canais que o cliente compra. Então, você tem que entender profundamente. O cliente tem que ser o centro da sua empresa, ele não pode ser para marketing importante e não ser para vendas importante ou não ser para logística importante. Eu tenho exemplos de empresas que muitas vezes o marketing e vendas fazem um belíssimo trabalho, chega na hora da logística, a logística não entrega. O cara está esperando o produto para amanhã, o produto não chega, está esperando. Então, a empresa inteira, a gente precisa conhecer cliente. Uma outra perna importantíssima do que marketing faz é determinação de preço. Então, para determinar preço, você tem que entender tudo um pouco que eu falei e mercado. Então, quem são teus concorrentes? Você tem algum concorrente direto, por exemplo, vou dar um exemplo da Votorantim Cimentos. A Votorantim Cimentos vende argamassa. E argamassa, a Votorantim Cimentos não é a líder de mercado. A Votorantim Cimentos, ela é segundo colocado. Quem é líder é a Quartzolite. Então, eu preciso saber quem que é líder. E o que essa empresa faz para ser líder? É justo eu cobrar o mesmo preço que o líder? Então, você precisa começar a fazer essas analogias, porque você tem que entregar um preço justo pelaquilo que teu produto entrega para o cliente e ele tem que ser bem posicionado no mercado. Então, a gente faz exaustivas análises de preço para ter certeza que eu não estou dando um produto e que eu também não estou deixando dinheiro na mesa. Então, também tem o interesse da indústria em saber que ele tá cobrando o valor certo pelo produto certo, tá? E vocês estudam administração, isso é muito importante. Aí tem toda a DRE do produto, custo, enfim, tudo para ajudar a determinar isso. Distribuição do produto. Então, isso é uma outra coisa que marketing quem tem que entender aonde eu vou vender meu produto, através de quem?
Vai ser, por exemplo, uma venda boca a boca, vai ser porta a porta. Ah, no meu caso, para quem que eu escolho vender? São para lojas de material de construção, mas eu vendo para todas as lojas, para uma gama de lojas, eu só vendo para o grande cliente ou eu vendo para o pequeno cliente também. Então, só para vocês terem uma ideia, o nosso grande foco, diferente de algumas outras indústrias, eu quero vender para o pequeno cliente, porque, querendo ou não, o pequeno cliente, a pequena loja de material de construção é quem gira o produto de material de construção. Mas para eu chegar nessa conclusão, você tem que estudar muito o comportamento do mercado, saber de quem que os clientes compram, por que compram. Então, a distribuição do teu produto, ela é muito importante. E é o marketing que determina por onde vai ser vendido. Pode ser que eu tenha uma estratégia só online de venda? Com certeza. Pode ser que eu tenha só um website, um e-commerce. Pode ser que eu esteja dentro do marketplace, só vendo por WhatsApp. Até hoje eu estava fazendo um parênteses, conversando com uma amiga por telefone. Ela falou, nossa, a minha irmã colocou uma empresa de pudim. Ela tá vendendo quase 1.500 pudins por dia. Eu falei, caraca, 1.500 pudim por dia é muito pudim, gente. Eu falei, mas como é que ela vende? Não, ela abriu e só vende pelo iFood. Ela ampliou o raio. Então, essa é uma estrutura também de venda de produto. É aonde eu escolho vender. Então, ela escolheu vender única e exclusivamente pelo iFood, por exemplo. Então, é só para vocês contextualizarem, até porque eu queria trazer alguns exemplos práticos caso vocês tenham algum negócio. Né? Como eu falei, entender todos os mercados, então, aonde eu estou inserido, como eu estou inserido, fazer o planejamento. Então, assim, eu invisto pelo menos 3 meses do nosso ano só fazendo planejamento, então, olhando como é que vai ser o próximo ano, pegando tendência macroeconômica, entendendo o cliente, olhando minha capacidade produtiva, falando, então, ó, por exemplo, para a região do Rio de Janeiro, eu vou vender esse volume, porque o concorrente tem tal market share, eu vou usar tanto de dinheiro em promoção do meu produto. Então, isso aqui tem que ser descontado lá na linha do produto, porque eu vou precisar promover meu produto, eu vou fazer uma propaganda, eu vou investir numa mídia determinada, eu vou entrar numa rede social. Então, você tem que fazer um plano do teu negócio. E promoção, então, que é um pouco do que eu falei. Então, não adianta você ter o produto, você conhecer tudo, se você não promove. E aqui eu não estou falando de gasta mais ou gasta menos, eu estou falando que você precisa contar para o mercado que o seu produto existe e o que o produto faz, tá? Então, o marketing, gente, ele é bastante abrangente, ele tem muitas facetas. Hoje, na minha posição, eu não faço tudo isso sozinha, eu tenho times muito especializados nisso e que juntos se complementam, mas isso, no fim do dia, é o que o marketing faz, tá? É ele que, eu sempre brinco assim, ó, que vendas não vive sem marketing e marketing não vive sem vendas. Porque se venda sai sozinho para vender, ele bate na porta de todo mundo, vende para todo mundo. Não, né? Agora, marketing tem a função de, com tudo isso, orientar a empresa. Mostrar como que o meu vendedor, como é que o vendedor daquela indústria, o representante daquela indústria, vai para dentro do cliente. Como é que ele conversa, qual é o speech que ele tem, como é que ele fala que o preço dele é caro ou barato. Né? Então, é isso, no fim do dia, tudo que marketing faz. Se eu pudesse resumir e trazer um pouco do que Kotler fala, a gente trabalha muito focado aí nos 4 P's de marketing, né? Já falaram que são 5 P's, 6 P's, 8 P's. Eu acredito aqui que os 4 P's ainda estão bem justos e, se bem feitos, eles dão bastante resultado, tá? Que é o P do produto, né? Ou do serviço, o que eu de fato estou vendendo. O P do preço, né? Então, qual é o preço, de fato, quanto vale o meu produto, né? Quanto ele vai para o mercado e o quanto ele é reconhecido aquilo como justo. Eu gosto muito do termo de justiça de preço, né? Eu detesto gente ser injustiçada, eu detesto achar que eu paguei caro por uma coisa que não me trouxe valor. Então, acho que a gente tem que, como profissionais, ter muito cuidado com os negócios que a gente toca, o que a gente tem, e ter certeza que o preço que eu estou colocando ele é justo para o cliente que está comprando e para a empresa que está vendendo. A praça, né, que é o que eu comentei antes, é onde que eu vou vender, né, qual é a estratégia de distribuição do meu produto, são lojas, e-commerce, enfim, e como é que eu divulgo o meu produto, né, então como é que eu trago isso para a boca do povo, para o pessoal conhecer o meu produto. Tudo bem por enquanto? Então tá bom, gente. Então, trazendo para um case, como eu comentei com vocês, lá em 2014, quando eu vim para a Votorantim Cimentos, a Votorantim Cimentos, ela vivia
até 2014, uma fase de uma altíssima demanda de mercado bombando, gente, pouquíssimo concorrente, e praticamente todo o cimento que se produzia no Brasil, ele era vendido, não tinha estoque, não sobrava nada. Então não precisava de marketing, gente, porque a demanda, né, era muito maior do que a oferta que a gente tinha de produto. Então era muito fácil vender. Eu não estou minimizando aí os 100 anos de histórias do grupo, não, muito pelo contrário, tá? E na época, quando a gente veio para cimentos, o grande desafio era como é que eu começo a falar, mudou o mercado, óbvio, a oferta passou a ser muito maior do que a demanda, porque os concorrentes viram que o negócio de cimento no Brasil era um negócio bom, gente. É um mercado que vive ainda muito da autoconstrução, da reforma. Então, por exemplo, agora que você está em casa, você quer fazer um quarto, você quer arrumar uma sala. Então, isso gira muito o mercado brasileiro, sem contar a parte de construtoras. Mas, enfim, era um mercado que não era mais demandado, gente. Nós tinha muita oferta, tinha muito produto sobrando e a empresa precisava se reinventar. Então, nesse momento de reinvenção em 2014, que falou assim, nós precisamos de uma estratégia de marketing, uma estratégia de produto, uma estratégia de portfólio. E foi aí que eu e outros profissionais viemos para Cimentos para fazer esse case. Então, eu vou começando a contar, gente, de novo no final, se vocês quiserem me parem, tá? Mas o que era o fato? Existe hoje no Brasil, para quem vive esse mundo e quem não vive também saber, algo em torno de mais de 3 milhões e meio de pedreiros profissionais de obra. É uma profissão extremamente relevante no Brasil, a gente tem muita mão de obra e é o profissional hoje responsável, seja por fazer as reformas das nossas casas ou por construir prédios, enfim, junto no setor imobiliário. Chega a se falar em 5 milhões de profissionais, e daí coloca-se pintores, encanadores, enfim. Eu trago muito o universo do pedreiro, que é o cara que bate massa, mexe com cimento, aplica argamassa, tá? E isso era muita coisa, gente. E a gente começou a perceber que o pedreiro, às vezes, ele tinha uma certa dificuldade da escolha do cimento, porque ele tinha isso muito na prática. Então, o cimento mais escuro, se ele tem uma cor mais escura, ele puxa mais. Uma cor mais clara não é tão forte. Então, esse aqui eu vou usar para fazer uma estrutura de uma casa. Esse outro aqui eu vou usar para outra coisa. Então, a gente começou a perceber que a gente precisava simplificar a escolha do pedreiro. E aqui entra uma parte do marketing muito importante, que é o saber das dores do meu cliente. Então, a gente estudou profundamente o pedreiro, gente, profundamente. Eu vivi quase 1 ano dentro da Votorantim Cimentos estudando comportamento, vivia com o pedreiro da manhã até a noite para entender como que ele comprava o produto, como que ele usava o produto, por que ele falava que esse cimento era bom ou era ruim. Então, isso para um profissional de marketing é fundamental, gente, é entender o público que vai comprar teu produto. E a gente entendia que ele tinha muita dificuldade de saber se aquele cimento que era mais barato, 10 centavos que o outro, era melhor, enfim. E aí a gente fez um estudo muito grande. Qual que era o desafio? Era vender mais, óbvio, com maior valor, mas a gente queria apoiar a escolha de um cimento certo para cada tipo de obra. Até 2016, a Votorantim Cimentos tinha um cimento, que é esse aqui que está na foto. Um cimento com uma embalagem bastante simples, que não comunicava absolutamente nada, a não ser a marca do cimento. Dizia lá, Cimento Votoran. Em outras regiões, o cimento tem outro nome. Por exemplo, ele pode ser Cimento Poti, Cimento Itaú, mas é o case que eu trouxe. E aí, eu estou sendo bem simplista aqui, gente, tá? A gente começou a estudar outras categorias de produtos e a gente começou a ver que outras empresas ofertavam opções de escolha para o cliente. Então, no universo de veículos, a gente via que o consumidor podia escolher o carro vermelho lá embaixo, porque ele era compacto, ele tinha um baixo consumo de combustível, ele era prático, ele era mais barato, e o consumidor podia escolher esse carro. Ou ele já tinha família, ele precisava escolher o carro do meio. Ele queria uma potência maior, ele queria mais conforto, ou o cara queria uma caminhonete. Por quê? Porque ele queria força, ele queria andar na estrada de terra, enfim. Então, a gente via que o mercado de veículos já era muito bem sucedido nessa escolha de portfólio de produtos. Aí a gente foi olhar os nossos concorrentes, não, né? Empresas parecidas com a gente. Para a Souvenir, para qualquer indústria de tinta, a gente tem inúmeras tintas, seja para madeira,
para alvenaria, seja para área externa, seja para área interna. Ela tem antimofo, antibacteriano, ultracobertura, lavável. E isso ajudava o pedreiro a escolher o pintor e ter muito mais valor no produto dele. As próprias argamassas também, você tem argamassa para assentar porcelanato, argamassa para assentar cerâmica, e a gente viu que isso não existia no cimento. O cimento, o pedreiro entrava dentro da loja e falava: qual que é o preço do cimento? Ou me vê o cimento que eu sempre compro, mas ele não sabia se aquele cimento era melhor para uma coisa ou outra. E isso atrapalhava às vezes o trabalho dele, porque ele queria prestar um serviço de maior qualidade. Então, frente a todos esses estudos, pesquisas de mercado, a gente entendeu que poderia lançar um portfólio e com o aval desses pedreiros, que a gente pegou muitos deles para testar, que era um cimento para cada tipo de obra. Então, a gente criou um portfólio de cimentos. O que antes era um único cimento nessa embalagem muito simples que eu mostrei para vocês, se tornou um portfólio de cimentos. Então, a gente não só trouxe mais opções de escolha para o pedreiro e para o consumidor, mas trouxe também uma nova linguagem visual. Então, agora, para cada embalagem, a gente trazia para qual etapa da casa ele era o mais adequado. Então, ele é mais adequado para a estrutura, para o pilar, para a laje, para o reboco. Então, a gente mudou, como eu falei, os nossos cimentos têm 4 marcas, tá? Eu trouxe a Votoran, mas ele tem 4 marcas. Mas ele tem um V na frente, que tem essas rodinhas, né? Esses negocinhos redondos, que era para que ele é. Aqui embaixo ele tinha uma régua de secagem e resistência. Então, para falar se esse cimento secava mais rápido ou devagar, se ele era mais resistente ou menos resistente. Então, para vocês terem uma ideia, para vocês verem como é importante o que o cliente quer, vamos dar um exemplo. A Margarete, ela fala que quer fazer uma calçada da casa dela. Eu não preciso vender para a Margarete o cimento mais caro, que é esse preto aqui da minha esquerda. Eu vou vender para ela o laranja da minha direita. Por quê? Porque ele é um cimento obras básicas. Ele é para fazer coisas básicas. Ele é, por exemplo, para fazer uma calçada. Então, para que a Margarete vai gastar um monte de dinheiro num cimento que ela não precisa tantas qualidades estruturais para fazer uma simples calçada? Então, a gente trouxe para o pedreiro, para o consumidor, uma opção de ele comprar o produto para o tipo de obra que ele está fazendo. Esse azul é para quê? Para reformas em geral, reparos em geral, um reboco, um chapisco. Mas e o vermelho? Cara, o vermelho é para a estrutura da sua casa. Se você está fazendo uma estrutura e você precisa de um cimento com uma secagem rápida e muito forte, é esse cimento. E esses pretos, a gente começou a oferecer no mercado, por exemplo, de saneamento. Tubo, paver para fazer, sabe, tubo de esgoto, que precisava de uma condição mais reforçada. Então, isso me trouxe uma possibilidade infinita de eu ter preços diferentes, mas preços justos por aquilo que o cimento se propõe a fazer. Então, aqui é para vocês entenderem que parece bobagem, gente, mas mudaram o mercado, que há 100 anos estava acostumado a comprar o mesmo saco de cimento para tudo, se viu diante de um portfólio de cimentos. Então, hoje a gente tem aí basicamente 5 cimentos que os pedreiros nos ajudaram a criar e que facilita a escolha. Então, eu sempre tenho que pensar como é que eu facilito a escolha. E, de novo, eu tenho que ser justa. Para que eu vou vender para a Margarete um cimento que custa 100, se eu posso vender para ela um cimento que custa 90 para ela fazer a calçada da casa dela? E a gente começou a trazer para o mercado da construção uma frase que é: o que você está construindo hoje? Porque antes ele pede me dar um saco de cimento. O balconista vai e vende, mas ele nunca perguntava o que você vai construir. Então, no momento que você sabe o que ele vai construir, você oferece o melhor tipo de cimento. Então, essa foi a grande mudança, e aí teve uma mudança interna, operacional, da gente colocar mais SKUs, né, mais produtos sendo produzidos nas fábricas, em 27 fábricas. O pessoal da fábrica queria matar a gente, mas hoje eles reconhecem que é uma estratégia muito importante para o portfólio, que a gente não só conseguiu valorizar o portfólio de cimentos, mas principalmente ajudar o profissional na escolha dele. E um outro ponto importante, como líder de mercado ou como uma indústria que quer se posicionar como líder, é você arrastar o resto do mercado. Então, a gente vê hoje muitos concorrentes de cimento fazendo o mesmo movimento, lançando portfólios de cimento com ultra forte, rende mais, que isso é muito importante. A gente trabalhou basicamente, gente, numa estratégia de descomoditização. Então, isso, para vocês terem uma ideia, é um case internacional, esse case do portfólio. Eu sempre brinco que ele parece bobo,
mas para um aprendizado de marketing ele é muito importante, porque é como que você, de fato, descomoditiza um produto que você achava que ele ia nascer e morrer cimento, né? Então, aqui eu trago um pouquinho da mudança significativa no nosso layout de embalagem, e isso, gente, serve para qualquer negócio. A pessoa que recebe o produto que você está vendendo, que você está, ela tem que pegar aquilo na mão e ela tem que entender o que que é, para que que serve, se ela quiser mais informações, aonde ela procura. Então, a gente inverteu a posição na sacaria para ele ficar melhor armazenado na loja de material de construção. A gente trouxe as aplicações do produto, então a que o produto se destina, então é um contrapiso, é um reboco. A gente trouxe também, como eu comentei, a régua de secagem e resistência para saber, né, porque no verso a gente traz a receita, né, de quantas latas de areia, quantas latas de cimento, quanto de brita eu misturo para fazer um contrapiso, um reboco, uma laje, para o pedreiro que não sabe, o consumidor que quer fazer por ele mesmo, não ter que pedir ou ele saber. Uma outra coisa que a gente começou a trazer no verso da embalagem foi um QR Code. Então, o QR Code veio muito para, né, para quem quisesse saber mais do produto, ser levado para um vídeo, para uma explicação passo a passo. Então, assim, você precisa contar para o cliente como ele usa teu produto. E a gente fez muito isso. Ele continua sendo normatizado, ele acompanha todas as normas, mas a gente aproveitou para fazer toda essa repaginada e aí contando também com designers. Até nós estávamos falando com a Margarete, né? Ela tem, acho que uma pessoa da família dela que trabalha com design. Isso é muito importante, né? Para desenvolver esse novo layout. Pegando um exemplo desse novo layout, eu estava olhando no LinkedIn essa semana e eu me deparei com isso aqui que eu trouxe para vocês, que é um cartão de embarque de avião, tá? Seu cartão de embarque. Na parte de cima, que está aqui em cima, não sei se vocês enxergam meu mouse, é um cartão de embarque como ele é hoje, de verdade, tá? Então, você pega esse negócio na mão e você fala, que é isso, gente? Da onde eu vou e para onde eu vou? Eu vou de, sei lá, de Seattle para Milwaukee. Tá bom, mas e qual que é o qual que é o meu portão de embarque? Eu não sei. Então, a pessoa chega para embarcar, e isso vale para voo nacional também, você não entende o que está escrito nesse portão de embarque. Algum abençoado nessa vida, gente, tinha que entender o cliente e falar assim, você entende o que está escrito nesse cartão de embarque? E a pessoa vai falar, cara, desculpa, não entendo, principalmente que tem pouca familiaridade. E essa semana eles trouxeram um trabalho de user experience mesmo para cartão de embarque. Então, gente, já veio um negócio muito bacana, que é o que eu estou trazendo para vocês, que é um pouco desse trabalho que a gente está tentando traduzir no saco de cimento. Mas aqui em cima mostra um mapa dos Estados Unidos que fala da onde para onde está sendo o voo, qual que é o portão de embarque, que é o C23, que horas vai ser, né, que horas ele tem que chegar no portão de embarque, vai ser 2h45, né? Qual é o aeroporto? É o JFK. Qual que é meu assento? É o 7D, tá aqui mostrando que é um corredor dentro da aeronave. Qual é a data? É 21 de abril. Que horas o voo decola? 3h15 da tarde. Então, mostra, gente, que independente do produto ou serviço, é uma missão do profissional de marketing, de comunicação, saber comunicar de forma que o cliente que está comprando o seu serviço entenda o que você está colocando. Você tem que facilitar a vida dele, facilitar essa escolha, para tornar a jornada de compra desse cliente com menos fricção possível, que seja fácil. Mesma coisa que comprar no e-commerce. Eu sou muito fã de comprar na Amazon, porque com 2, 3 cliques você compra. Você não precisa ficar lá, agora clica aqui, muda lá, que você fala, meu, abandonei esse carrinho, né? Mas é só um outro exemplo que eu trouxe, que chegou para mim essa semana, que eu acho que faz muito sentido, para que a gente comece a se colocar na cabeça, né, no sapato de quem está comprando isso, tá? Bom, passado nisso, vamos para o P do preço. P do preço, antes, eu tinha um único preço para o meu único saco de cimento. Então, eu vendia ele a R$30 forever para todo mundo. Quando eu diversifiquei o portfólio, me abriu uma jornada de possibilidade de precificação.
desde o preço 1, que é para fazer calçada, até o preço 4, que é para fazer tubo de esgoto, que precisa de um cimento resistente a sulfato, etc. e tal. Mas me abriu uma oportunidade de precificar de acordo principalmente com desempenho, o quanto esse produto ele vale de fato na percepção do meu cliente. Então hoje, do que era um preço único, eu tenho uma possibilidade de 4 precificações diferentes, sem contar ainda que eu posso precificar também por região, dependendo do concorrente. Então ele também me abriu uma oportunidade, um leque para trabalhar uma precificação muito melhor e muito mais justa com os clientes que estão comprando, tá? Então, como eu falei, como marketing, é muito importante o marketing dar esse direcionamento para vendas. Você vai vender o Obras Básicas no Rio de Janeiro a esse preço. Por quê? Por isso, por isso, por isso. O que você vai argumentar com o seu cliente? Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Então, é muito importante a gente munir o vendedor com todas essas informações, tá? Então, a gente também trouxe todo esse arcabouço de precificação. Depois, o pé da praça. Então, a gente precisava definir como e onde a gente ia vender. Então, aqui, o que a gente identificou? Que o pedreiro, gente, ele não faz distinção de compra. Ele compra seja no feirão da minha rua, seja na Leroy Merlin, que é um home center, porque ela parcela as compras dele em 12 vezes, seja num depósito que vende só cimento. Então, o nosso vendedor, ele foi orientado a buscar todos esses pontos de venda físicos. Então, na minha estratégia, e até hoje, gente, da Votorantim Cimentos, você não consegue comprar cimento online da Votorantim Cimentos. Vai poder daqui um pouquinho mais para frente, mas até hoje, aonde se vende material de construção? Na loja de material de construção. Principalmente na loja do seu bairro. É muito difícil, gente, ainda é, mas não vai ser, vocês vão ver que daqui a pouco vem novidades. Aí é muito difícil ainda você comprar no marketplace e achar que você vai receber pelo correio um saco de cimento de 50 quilos, gente. Não vai. Então, é importante você estar presente onde o seu cliente está presente. No meu caso, o meu cliente estava presente nessas lojas de material de construção. E foi ali que a gente orientou todo o nosso time de vendas a fazer toda essa venda do nosso portfólio. E isso exigiu muito do nosso time de vendas, porque é um time de vendas acostumado a vender um só produto, e ele tinha que ir lá e ele tinha que explicar por que agora não era só um, por que a loja tinha que ter uma complexidade maior de comprar 5 tipos de cimento e não só um, espaço para estocar, como é que ela ia oferecer. Então, como praça, a gente optou, nesse caso, por vender em lojas físicas. Eu tenho produtos no nosso portfólio que sim, a gente vende online, vende por rede social, mas não especificamente o cimento, tá? Então, você que está com negócio, você que precisa vender, você tem que entender onde seu cliente compra. Se seu cliente compra fisicamente, você tem que ter um ponto físico. Se ele compra digitalmente, você vai ofertar uma possibilidade digital para esse cliente, tá? Então, no nosso caso, nossa força de vendas foi para todos os pontos físicos que a gente podia. Indo para o último P, que é o P da promoção, gente, essa estratégia de promoção foi, acho que, uma das mais bem-sucedidas da Votorantim dos últimos anos. A gente fez um investimento altíssimo. Nós fizemos uma pesquisa com esses profissionais para identificar se eles tinham alguma celebridade ou alguém que eles se identificassem, que ajudasse eles, né, a divulgar ou que os representasse. E veio na pesquisa o Leandro Hassum, que é um humorista, que fez vários aí filmes, novelas, enfim, propagandas aí da Globo. E nós convidamos o Hassum, até porque ele morava no Rio de Janeiro, e ele estava fazendo uma obra numa casa dele. E coincidentemente ele estava usando cimento nosso. Ele falou, olha, eu vou fazer isso para vocês, porque, óbvio, eu preciso do dinheiro, mas porque eu gosto da empresa, acho que a empresa fez certo e vou topar. E o Hassum foi o nosso garoto propaganda. Então, eu não trouxe o comercial aqui, mas quem quiser e tiver interesse, pode colocar lá, dá um Google e coloca lá Cimentos Votoran, propaganda Leandro Hassum. Vocês vão ver a nossa propaganda que ele fez apresentando o portfólio de cimentos. Então, é muito importante você apresentar teu produto, independente de quem você escolha, tá? E aí, a gente fez aí um comercial muito bacana, que ele apresenta os novos cimentos, para que serve. E a gente foi para uma estratégia 360 graus de divulgação. Então, a gente foi tanto para a TV aberta como para a TV fechada. Então, a gente passava a propaganda nos horários
de maior visibilidade, né? E a gente estudou muito, gente, o que o pedreiro via e o que o pedreiro assistia. Então, a gente sabia que o pedreiro assistia jogo de futebol, então a gente sabia que tinha que passar a propaganda no intervalo do futebol, nos canais que passavam futebol. A gente sabia também que o pedreiro escuta rádio enquanto ele trabalha. Então, a gente começou a observar quais eram nacionalmente as rádios que ele mais ouvia, né? Então, a gente colocou a nossa propaganda nos intervalos das rádios que ele ouvia enquanto ele estava trabalhando. A gente observou também que jornais, às vezes, faziam sentido. Aqui, por exemplo, né, em cidades maiores, você para no farol, né? Agora é diferente porque não tem muito movimento. Mas enquanto o farol abre, o pessoal entrega muito jornalzinho, né, no farol e ao metro, enfim, vários. A gente também foi para isso. E a gente fez uma estratégia de mídias sociais muito grande. Então, a gente foi para LinkedIn, a gente foi para Facebook, a gente foi para Instagram, a gente foi para blogs, né, de internet, ou Fuxico, várias coisas que a gente sabia que ou o pedreiro ou a família estavam inseridos nesse contexto, tá? Então, o recado aqui é, a sua estratégia de promoção tem que focar onde seu público está. Então, quando você estiver fazendo aquele trabalho de conhecer o seu público, no seu CRM lá, você tem que saber o que ele ouve, o que ele assiste, o que ele lê, onde ele faz isso, porque é ali que você vai ter o melhor retorno para aquele R$1 investido que você vai investir, tá? Então, feito tudo isso, a gente também fez muito material de loja física. Então, o cliente entrava na loja de material de construção, enxergava um cartaz, enxergava um adesivo no chão, enxergava um cartaz precificador. Então, a gente também fez bastante material físico. Mas fato é que, feito tudo isso, a gente precisava saber, além das vendas, se o cliente tinha entendido nossa mensagem, se ele iria comprar pelo comercial que eu fiz. Pode ser que o cara falasse, puta, é uma droga esse comercial que você fez, eu não gostei, ou eu não entendi a linguagem, não conversou comigo. Então, a gente fez uma pesquisa, a gente contratou uma pesquisa, eu trouxe só um trechinho, mas aqui a gente mediu com o consumidor final, o balcão que estava lá, ou a obra que vendia, e o especialista, que é o pedreiro. Então, quando a gente perguntava se ele conhecia o nosso portfólio, ou se ele lembrava de ter visto alguma propaganda, 58% da amostra dizia que sim, que tinha visto. Isso é muito bom, gente, isso é um resultado muito bom. E a outra pergunta é a intenção de compra. Então, se visto tudo isso, né, quanto de intenção de compra, se ele teria intenção de comprar nosso produto, e chegou acima de 90%. Então, a gente teve aí mais de 90% de intenção de compra. Ou seja, que nos mostrou que o que a gente fez foi bem feito. Eu sempre brinco, né, que sempre dá para melhorar, sempre dá para fazer diferente, mas fato é que aquela estratégia, naquele momento, foi bem sucedida. E depois de lançado, gente, em 2016, com tudo isso, a gente vem a cada dia melhorando, lançando outro produto, treinando nosso time de vendas, voltando no cliente, perguntando, né, se de fato tem alguma coisa diferente que a gente possa fazer, um outro serviço que a gente não colocou, mas é uma melhoria contínua. Isso é um outro recado, não é porque você lançou um produto ou um serviço que ele vai ser eterno. Então, coletar esses feedbacks, né, de todo esse processo é extremamente importante, tá? Então, esse é o último slide do case que eu trouxe. O que eu tenho daqui para frente são dicas e dicas para marketing, dicas de livro. E aí, Margarete e Daisy, não sei se vocês querem abrir, se alguém tem alguma pergunta do case em específico, tá? Não sei se eu falei muito rápido. Foi ótimo, Graciela. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu adoro obra, né? Meu marido fala que toda vez que eu cismo de fazer uma obra aqui em casa, deixa ele alucinado. Eu sempre, quando eu chego, que quem faz a compra sou eu, que vou comprar. E eu nunca imaginei que existe cimento para cada coisa. Existe. Pois é, agora eu estou sabendo. Isso para mim é uma novidade. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma obra estrutural, eu vou ter que pedir um cimento estrutural. Se eu quiser estruturais. Se eu quiser fazer alguma coisa, por exemplo, eu vejo muito no canal 85, aquelas obras todas, e eu vejo aqueles pessoal fazendo aquelas
ilhas de cimento, não Aham. põe nem. E aí eles devem usar o preto, por exemplo, Sim, para fazer uma pia, para fazer uma bancada. Então, assim, eu isso gostei mesmo. muito. Para mim, é uma surpresa muito grande, porque quando a gente vai comprar, em nenhum momento o vendedor ele chega para a gente e pergunta qual você quer. Eu já chego Ou lá o que você perguntando. está construindo, né? O que que Não, você ele está não construindo? pergunta. Até É. porque quem compra o cimento, né, quando em casa, né, vamos dizer assim, que é o pequeno construtor, né, vamos dizer, aquele que faz reforma, normalmente não é o pedreiro que vai comprar, normalmente é o dono da casa que vai fazer o pedido e vai comprar. Então, assim, Uhum. é muito difícil. Pensou-se, além do portfólio, fazer, por exemplo, na venda, né? Fazer tipo não é um curso, fazer um workshop com alguém e esse alguém ser multiplicadores para as lojas, para isso tudo? Sim, excelente pergunta. Eu acho que o fato de você não conhecer não me assusta, tá, Margarete? Porque, de novo, a gente está falando de um universo, só para vocês terem ideia, gente, de mais de 130 mil lojas de construção no Brasil, mais de 130 mil, de muito pequenas até maiores, e que estão nesse business de cimento, assim como estão há muitos anos. Então é difícil você mudar a mentalidade, tá? Então eu sempre brinco que é uma catequese, gente, é uma jornada de longo prazo. A gente não entrou nesse negócio para sair daqui a pouco. Então, eu tenho uma equipe que a gente chama de desenvolvimento técnico de mercado. Eu tenho mais ou menos umas 20 pessoas no campo que são engenheiros ou são arquitetos e que eles chegam, por exemplo, na loja que você compra, Margarete, e fala assim, deixa eu falar com o proprietário, posso fazer uma palestra, posso fazer um workshop? Então, ele passa uma semana, por exemplo, no Rio de Janeiro e ele conversa com pedreiros, ele aborda o cliente dentro da loja com o intuito, gente, de ensinar o balconista a fazer essas perguntas. Margarete, o que você está construindo? Que produto você quer levar? Então, é uma jornada. Eu tenho certeza que a gente ainda tem uma trajetória longa para percorrer, porque, de novo, eles eram muito acostumados a oferecer um tipo de cimento. Então, a pergunta é, qual é o preço do cimento? Não é o que você está construindo hoje. Mas que a gente não vai desistir, tá? Porque nas regiões que a gente já deu muito certo, a gente nem pensa em voltar atrás, mas é uma catequese, tá? A gente tem esse time que faz esse serviço. Outra pergunta que eu queria te fazer, depois você vai abrir para pergunta, né? Você vai passar as informações, umas dicas, né? Mas a pergunta que eu queria fazer, pensou-se em alguma vez em criar um valor agregado em parceria, por exemplo, quem vende tijolo para vender e para passar esses tipos de informação, porque até tijolo também, eu sei que existe um tijolo para cada coisa, né? Existe. Existe um tijolo para cada coisa. Isso aí eu sei, mas o cimento eu não sabia, de verdade. Então, assim, até porque eu penso que muita obra em casa dá errado, porque quando a gente vai comprar um cimento, a gente compra o cimento errado também. É Também. estrutura, exatamente. Pensou-se em vender, em fazer uma parceria para agregar valor a esse produto? Pensou-se em fazer parceria com empresas que vendem o que o cimento usa praticamente, né? O Sim. tijolo. Pensou-se, para vocês terem uma ideia, a Votorantim ela tem uma empresa que chama Juntos Somos Mais. A Juntos Somos Mais, quem é dona dela, você vai entender minha resposta, é a Votorantim Cimentos, a Gerdau e a Tigre. Porque você também precisa de ferro, né? Você também precisa de tubos e conexões. E essa empresa que a gente criou, hoje tem mais 25 indústrias, então tem Suvinil, tem Cizer, tem Forte Leve, tem Casa do Construtor, para formar, Margarete, exatamente esse ecossistema com infinitas indústrias que se complementam para que a gente tenha força e fazer a melhor oferta. O que a gente está pensando como futuro, tá? E quem quiser também dar um Google aí, Juntos Somos Mais, fidelizações, vocês vão conhecer a empresa. Por exemplo, por que eu, Graciela, não posso pegar uma foto de um banheiro, por exemplo, ou de uma sala, ou de um cômodo numa revista e falar assim, eu quero comprar essa sala.
E aí, a gente também está pensando em criar um sistema que faz a decupagem de toda essa sala ou de todo esse banheiro para já, Margarete, te fazer a oferta correta. Então, para você, fazer essa sala de 50 metros quadrados, você vai precisar de tantos cimentos da marca tal, de tanto tubo e conexão desse jeito. Então, a gente também está evoluindo para isso, tá? De novo, gente, é um mercado enorme, é um mercado, por vezes, informal, por vezes, assim, difícil de acessar, mas eu acho que no futuro tem muita coisa boa. Acho que o marketing entrou na vida do setor de construção civil. Isso é muito importante, tá? Então, a gente já pensou, já vem fazendo e tem hoje Gerdau e Tigre como sócias, tá? Valeu. Obrigada pela resposta. Achei muito interessante. Imagina. Agora eu vou pedir o cimento certo. Aqui, Pode deixa eu te pedir. fazer uma outra pergunta. Você vai dar umas dicas e depois você vai abrir para perguntas? Isso. Eu tenho 2 slides aqui, aí, gente, eu abro para perguntas, tá? De Então, novo. tá bom. Tomei a liberdade de trazer o case do cimento, porque é um case prático, é um case real pela qual eu fui para Votorantim Cimentos. Então, eu queria que fosse alguma coisa, de fato, aqui não é vender o cimento nem nada, era mais trazer, de fato, como é que você pensa de um monoproduto para lançar um portfólio, com que preço, onde e de que maneira, tá? Então, essa foi minha intenção de trazer aqui e abrir um pouco esse mundo do que um profissional de marketing faz, tá? Bom, gente, aqui eu trago dicas, né, para um bom marketing. Eu acho que isso faz sentido para qualquer profissional que trabalha numa indústria, que tem seu negócio, que quer que seu negócio dê certo, mas a primeira coisa é conheça profundamente o negócio que você está inserido. Conheça profundamente, seja você ter que dar aula. Eu olho muito, né, vamos dar um exemplo, a Daisy, quer vender o serviço dela para fazer uma aula particular. Ela tem que saber no que eu sou boa, o que eu sei fazer, como eu vou ajudar esse aluno, como eu vou ajudar esse pedreiro, como eu vou ajudar esse consumidor a ser bem-sucedido comprando o produto ou o serviço que eu ofereço, tá? Conhecer o mercado onde o teu negócio está inserido, isso é fundamental. Então, em que região eu estou, como eu vou trabalhar, como eu vou ofertar, que tem alguma limitação, então eu preciso saber onde eu estou inserido, quem são meus vizinhos, quem são meus concorrentes. Eu brinco sempre que eu preciso ser minha maior concorrente. A Votorantim Cimentos tem que ser a maior concorrente dela, não pode ser concorrente dela em si. A gente tem que ser sempre melhor do que eu fui ontem, do que eu sou hoje. Então, assim, se olhe também como concorrente, tá? Marketing sem cliente não é nada. O cliente sempre tem que estar no centro da sua decisão. Então, entender o que é valor para ele, o que é bom, como ele pensa, como ele age, por que ele compra, onde ele compra, o que ele assiste, é fundamental, gente. É fundamental. Eu brinco que é esse cara, eu falo para todo mundo na Votorantim. Eu falo, é esse cara que paga seu salário. Então, não tem como você desprezar o cliente, gente. Marketing e vendas caminham juntos. Não existe uma área sem a outra área. Tanto que em muitas empresas, essa diretoria de marketing e vendas, ela é única. Mas você tem profissionais separados, por quê? Porque o marketing direciona vendas. Ele fala, vai lá no interior do Rio, naquela região, porque lá você vai conseguir vender assim, assado. Ou, nessa região não vamos vender, essa região que eu vou deixar para o concorrente, porque ele é mais eficiente. Você vai vender com que speech? Qual é o argumentário de vendas? Como é que você comunica esse benefício? Então, marketing e vendas caminham juntos. E vendas retroalimenta marketing para falar, sua estratégia não foi boa, não deu certo, entendeu? Pense, ou seja, omnichannel. Então, assim, pensa assim que qualquer consumidor hoje, ele tem mais do que uma opção de compra, ele não vai ou só na loja física, ou não só pelo celular, ou não só pela internet. Então, pense em como vender pelo WhatsApp, como vender pelas redes sociais, como vender fisicamente. Então, você precisa ter essa abordagem omnichannel, isso é muito importante. Não quer dizer que você vai usar todos, mas você precisa saber caso o seu cliente esteja em algum que você não esteja. Uma coisa que a gente brinca é seja ágil, então, assim, erre rápido, corrija rápido. Então, né, essa cultura ágil a gente precisa ter. Você não precisa passar um ano planejando. Testa um pilotinho, pega lá uma regiãozinha pequena, fala, deixa eu testar, puta, não deu certo, preço, corrige, e aí você segue. Isso é muito importante. Invista na divulgação da marca, do branding da sua empresa. Eles precisam saber que existe Votorantim Cimentos, que existe o cimento para cada tipo de obra e assim sucessivamente, nem que seja boca a boca. Então, é importante isso, o mercado precisa conhecer, então invista nisso.
seja antenado a tendências. Então, não adianta eu estar trabalhando hoje, mas amanhã, por exemplo, vai vir uma lei que proíbe eu vender cimento 50 quilos e eu continuo vendendo cimento 50 quilos. Então, você tem que estar antenado, tendências, leis, normas, isso é muito importante para fazer sua estratégia, para montar sua estratégia para que ela seja bem sucedida e tome decisões baseadas em dados. Então, assim, por que eu estou fazendo isso? Porque tantos por cento hoje compram, porque tantos por cento hoje pagam mais, porque isso, porque aquilo. Então, assim, empiricamente já foi. Hoje o marketing vive de dados. Então, a gente está sempre buscando todo e qualquer dado para tomar uma decisão bem embasada. O feeling ajuda e muito, mas é o dado que lá no final do dia fala se aquilo vai dar certo ou vai dar errado, tá? Então, eu trouxe aqui muito resumidamente, tá? 10 dicas que eu carrego aí para o meu dia a dia. Trago aqui em inglês e português alguns livros que eu gosto muito. Esse segundo, Marketing 4.0, do tradicional ao digital, é do Kotler. É um livro fácil de ler, que eu recomendo bastante. Falo para todo mundo, independente se trabalha ou não com marketing, a gente acaba fazendo marketing, né? Seja para vender, se vender, né? Então, eu recomendo a leitura. Um outro bom livro é esse amarelinho aqui do Isso é Marketing. Para ser visto, é preciso aprender a enxergar. Então, isso é muito importante. Também recomendo. E tem outros aqui, vários que podem ajudar. Eu posso passar aí para a Daisy compartilha. Se quiserem tirar uma foto aqui também, fiquem à vontade. Mas são livros que eu gosto, alguns eu já li, outros não, mas que estão aí na prateleira ou como livro de cabeceira aí de muitos profissionais de marketing ou de quem quer atuar em marketing, tá? Então é isso, basicamente. Aqui também tomo a liberdade, gente. Como eu falei, eu já fui muito ajudada na minha trajetória, eu gosto muito de poder ajudar. Então eu trago aqui meus contatos. Então, quem quiser, aperta a câmera nesse QR Code, vai levar para o meu LinkedIn, que tem lá meus dados. Quem quiser meu e-mail, também está aqui meu e-mail particular. Eu respondo muito rápido as coisas. Então, se eu puder ajudar vocês em alguma coisa, também vou ficar muito feliz. Eu não tenho problema com isso, não. E trago para perguntas aí mesmo. Obrigada, Graciela. Eu vou abrir agora o microfone. Eu vou abrir o microfone, ele fecha, mas depois você pode abrir, cada um pode ativar o microfone, né? Inclusive, a Daisy já está com a mãozinha levantada, né? Então, por favor, eu vou abrir o microfone de todo mundo para que as pessoas possam fazer perguntas. Claro. E também, se não tiver, gente, fiquem à vontade, tá? Não se sintam pressionados a perguntar, por favor. Eu acho muito importante que todos tenham o desejo de perguntar, porque você é marketing vivencial e muitos de nós, os alunos principalmente, eles não viveram isso ainda. Então, é super importante que eles tirem as dúvidas. Às vezes, nem há uma pergunta, é uma curiosidade também, por exemplo. Né? Então, assim, eu vou abrir o microfone para que todos possam fazer a pergunta, tá? Claro. Meus amigos, vai fechar o microfone, mas aí é só vocês ativarem que vocês podem fazer pergunta um de cada vez, ok? E se eu não souber responder, gente, vou falar, não sei, e depois retorno com vocês, tá? Fiquem tranquilos. Bom, deixa eu agradecer, então, primeiro. Muito obrigada, Graciela. Foi ótima palestra, esclareceu muito. Eu não conheço muito de marketing, eu trabalho com os meus alunos na Universidade de Vassouras, eu trabalhei com estatística, e eu achei muito interessante o último dica que você deu é trabalhar com dados. Então, é importante saber lidar com dados, tratar os dados e levar eles em consideração na hora de planejar, tanto as vendas quanto a estratégia de marketing. Outra coisa agora é uma pergunta que eu queria fazer. Houve muita resistência nas lojas, nas vendas, quando foi lançado o portfólio de cimentos? Ainda o seu campeão de vendas é o para todas as obras? Excelente pergunta, excelente pergunta. Gente, existe resistência até hoje. Até hoje. Por isso que eu falo, Deise, que é uma catequese, gente. E se quem estiver à frente da área quiser esmorecer, a pessoa vai esmorecer e vai voltar atrás, tá?
porque é o que eu falo, as lojas estão acostumadas a oferecer Muito, apenas né? um produto. Isso é muito tradicional, de um segmento muito pouco sofisticado. Então, assim, a gente luta todos os dias. Sim, o nosso carro-chefe de vendas é o Todas as Obras, que é no fim do dia o que substituiu aquele um produto que fazia tudo. Mas aí eu vou puxar para dados de novo. O lojista, Daisy, que sabe fazer conta, ele fala, é burrice eu continuar trabalhando somente com Todas as Obras. Porque existe um universo, gente, que fala, meu, se você está construindo a estrutura, você vai levar esse. Por quê? Aí ele começa a fazer conta. Porque Vai ele é render 20% mais, né? mais resistente, ele seca 3 vezes mais rápido. Isso vai dar uma economia, seu pedreiro, de um dia no seu trabalho. Então, o lojista que aprendeu a fazer conta e a gente ensina isso é outro lojista, gente. Eu tenho lojistas hoje que trabalham tranquilamente com o portfólio inteiro e ganham muito dinheiro com isso. Mas o importante é continuar. Acho que essa Com é uma das certeza. boas mensagens do marketing. Você colocou uma estratégia que você sabe que é a correta, você tem que insistir. E aí você tem que ter a empresa inteira comprada com você. Porque qualquer coisa que der errado, alguém fala, viu? Não era para ter feito. Mas a gente tem muita resistência ainda, tá? Muita. Nós estamos ainda no início da nossa jornada. Sim. Bom, fico à disposição. A Michele tinha levantado a mão. Michele, fica à vontade. Olá, obrigada pela oportunidade. Excelente palestra, gostei bastante. Mais Obrigada. uma que a gente gosta muito, assim. Eu queria te fazer uma pergunta. O que acontece? Eu vi ali o seu portfólio de cimentos e eu me lembrei que esses dias meu marido teve que misturar o cimento com cola. Seguiu uma dica lá do YouTube, a gente sabe nem se vai funcionar, né? Para impermeabilizar a parede, porque aqui em Maricá a gente tem muito problema de infiltração. Filtração. E aí eu fiquei imaginando, poxa, seria uma boa, não sei se já tem, essa pergunta se já tem, mas seria uma boa se tivesse um cimento que já fizesse isso, né? Que impermeabilizasse para não passar infiltração, porque a gente passa o cimento e tudo. E depois começa a soltar, né? O embolso, a argamassa, aquela massinha branca e tudo. Existe esse cimento? Porque pelo que eu vi ali não existe, né? Não existe ainda. E aí, assim, a gente já estudou, Michele, várias possibilidades e formulações de cimento com permeabilizante. É um problema operacional, tá? As fábricas de cimento precisam mudar muito para conseguir fazer a produção desse cimento. Não é impossível, tá? A gente está testando, a gente está fazendo até uma parceria com a própria Basti, a própria Vedacity, que tem muito impermeabilizante, para já trazer o cimento pronto, né? Mas não é ainda uma opção, tá? A gente ainda está estudando. Como a gente está estudando dezenas infinitas de outros tipos, que até já tem cimento colorido, sabe? Cimento com textura, cimento para acabamento. Tem muita coisa boa que pode vir. Ainda existe como as fábricas são muito antigas, praticamente, gente, não existe fábrica nova no Brasil. Todas as fábricas são lá da década de 60, década de 70. Então, precisa passar por uma modernização também, que é o que a gente vem também buscando, tá? Mas eu acho que pode ser que exista. É uma boa dica, mas hoje não existe, tá? A gente está estudando, Michele. Tá bom, obrigada, Graciela. É um produto que tem um apelo incrível, incrível. Você tem toda a razão. Mas quem quer... Mas olha só, eu acho que vai demorar isso, né? Porque se a razão de ser de vender o cimento, tem que ter uma infiltraçãozinha para você tirar e botar um novo cimento. Então, é uma lógica. Brincadeira. Acho que a gente já pensou assim no passado. Eu vou te falar que esses sistemas de justiça e injustiça são muito causativa. A gente não faz mais isso. Eu vou dar um exemplo. A gente orienta muita indústria que produz esses tubos. Sabe esses tubos de saneamento que eu expliquei? Não é a Votorantim que produz. Eu vendo para uma indústria que produz esse tubo. E eu tenho uma equipe de engenheiros que dirige uma van, que é um laboratório móvel. E a gente presta serviço para essas indústrias. Eu tenho muita no Rio de Janeiro, muita. Então a minha van encosta e ela fala: Margarete, o teu traço não tá bom, você precisa reduzir teu consumo de cimento. Eu faço isso porque eu quero que o produto dele seja bom. Eu quero que o custo que ele tenha seja o melhor, entendeu? É só assim que ele vai voltar a comprar. O cimento já teve muita falcatrua, gente. Hoje a gente busca dia e noite fazer o melhor e o bem feito junto com os clientes. A gente faz muito isso, tá? Reduz o consumo.
Até porque, né, Graciela, antigamente um saco de cimento era muito caro. Hoje em dia o saco de cimento ele é acessível, né? Então, Acessível. assim, é muito mais fácil. Você vai, vou construir uma casa. Todo mundo acha que é muito difícil, mas se você fizer a contagem direito da quantidade de saco de cimento que você vai gastar e de tijolos, por exemplo, é muito mais fácil agora do que antigamente. Antigamente você Sem falava dúvida. que custava R$ 25 um saco de cimento, a pessoa ficava, nossa, então eu já ficava desesperado. Eu sou muito obreira, né? Obreira de casa, assim, eu gosto de fazer muito obra. Eu tenho que inventar alguma coisa em casa para fazer. Meu marido quase fica enlouquecido, Que né? bom, sou fã de quem faz obra. Adoro fazer obra. Pintar casa, então, já vou pintar a casa. Só estou pensando que meu pintor falou que não vai fazer nada, que ele está de férias quase um ano por causa da pandemia, mas ele só está fazendo serviços pequenos para não ficar muito tempo na casa da pessoa. Então, assim, eu percebo que muitas pessoas não conhecem essa história do cimento, né? Eu acho que a Não. maioria, eu não sei, Tong, você sabia que existe um cimento para cada coisa? Você é obreiro também, você gosta de fazer uma obra que você tem um monte de casa. Você sabia que tem um cimento para cada coisa, Tong? Sabia, Tong? Só eu que não sabia. O Paulo Wilton, você sabia? A Diel também gosta de fazer obra junto com a Fernanda. Fazer uma Sabia? ideia, você não acha nada em Vassouras? Hã? Você não acha variedade de cimento em Vassouras, né? O problema é esse. Eu Pois vou é. anotar o nome de Vassouras e eu vou lá fazer uma visita. Vai lá, sim. Expande o mercado aí, Eu ligo Graciela. pro meu vendedor e falo, você não foi visitar Vassouras. É que nem a minha cidade, gente, Carazinho. Quem que vai visitar Carazinho? Eu ligo pro vendedor. Quem visita Missal? Eu falo, amigo, deixa eu te falar. Conhece Carazinho? Tá lá no mapa, tem 12 lojas de material de construção. O senhor faça um Pô, favor. Missal tem 3. Graciela, muito bacana, viu? Gostei muito da palestra, muito interessante. Vou estudar Obrigada. bastante cimento agora a próxima obra. Estou pensando em fazer uma casa nova para mim agora. Vou ter que estudar Tá um bom. pouquinho mais. Pegar seu portfólio lá, dar uma olhada. Agora, o problema é você achar o cimento aqui, em Vassouras. Sim. Mas eu Valeu. acho. Marcela, De queria novo, fazer uma muito pergunta. case para compartilhar com vocês. Escolhi esse porque é o case que me levou para cimentos, mas eu tenho vários, gente. Pode falar, desculpa interromper. Oi, Graciela. Parabéns pela palestra. Eu queria fazer uma pergunta sobre essas novas práticas de construção de casas, né, que têm reduzido bastante o tempo de estabelecimento de uma nova estrutura, e muito se fala sobre a obsolescência da alvenaria utilizada na prática de construção, né? E aí eu queria saber como é que a empresa pretende se preparar para essas ameaças aí que rondam, mas que nunca se concretizam, até um pouco para infelicidade de quem constrói, né? Exato. Porque a gente acaba querendo aumentar a eficiência das obras, né? E a gente, infelizmente, não é uma crítica à empresa, claro, nem ao produto, mas eu percebo uma insatisfação grande. Eu tenho contato com amigos que desenvolvem soluções de tijolos ecológicos, né? E tem uma onda aí de sustentabilidade envolvida nesse mercado de construção, e a gente vê com muita tristeza o fato de práticas utilizadas na China, na Europa, muito na Ásia, né? Os asiáticos são muito porretas, né? Se eu posso dizer a palavra. E essas práticas não chegam ao Brasil, né? O Brasil vive como que uma bolha. Uma bolha. E a gente tem ainda o emprego grande do cimento, né? É claro que as empresas têm que explorar isso, mas ao mesmo tempo quem constrói não fica muito satisfeito com isso, né? Mas também a gente não tem players que tragam essas novas práticas para o Brasil. Aí, se você puder explicar um pouquinho, que eu não faço ideia por que não vem, eu não sou da área, e como é que a empresa está se preparando para isso. Claro. Isso é uma excelente pergunta de marketing, gente. Porque você fala assim, Graciela, por que você está sentada aí e você está vendo tudo isso acontecer em outros lugares e você, sei lá, continua defendendo o cimento, né? Então, é uma boa pergunta para um profissional de marketing.
Lá atrás, André, quando eu cheguei, quando outros profissionais de marketing também chegaram, a gente começou a questionar Votorantim Cimentos e falar assim, até quando a empresa vai sobreviver de cimento? Que hoje ainda é o segundo produto mais utilizado depois de água, né? É o cimento, gente. Ele é ainda o que segura as pontas para todo mundo, isso não tenha dúvida. Então, assim, direitos minerários, enfim, tudo isso. E a gente começou, André, a estudar todas essas fontes alternativas de construção. Então, vou te dar exemplos. Tijolos ecológicos, impressão 3D. Mais recentemente, todas essas construções secas e modulares. Então, se você vê hoje, você não precisa mais tanto cimento e tanto concreto. Você precisa... Hoje, tem empresas que tenham essas estruturas tipo Lego, que você vai acoplando nas obras. Então, primeiros fatores, assim, gesso, tá? Gesso, todas essas estruturas de steel frame, wood frame, enfim... Hoje, olhando para o aspecto econômico e financeiro, dá mais dinheiro para a indústria vender cimento. Ponto. Ponto 2. É eterno? Não. E as empresas já estão entendendo isso. Então, nós hoje temos uma área, André, que só estuda possibilidades de fusões com empresas que já têm isso. Nós estamos com uma engatilhada para conseguir fazer essas construções modulares. Isso é muito importante para a gente. Eu vou vender menos cimento? Vou. Mas eu não ia vender cimento a vida inteira. Então, eu preciso ser protagonista nisso. Tijolos ecológicos, ele dá uma escala menor, entendeu? Então, ele ainda custa muito caro. A gente precisaria mais players junto conosco para entrar nessa batalha. Então, sim, a gente vem olhando empresa de gesso, empresa de... Uma dessas empresas que faz construções modulares chama Brasil ao Cubo. Agora, na pandemia, ela foi a que mais fez hospitais em 40 dias sem utilizar um saco de cimento, gente. Ela não usou um metro cúbico de concreto. Então, a gente começou a estudar, a gente está muito avançado já nessas etapas de fazer uma joint venture, uma fusão com essas empresas para a gente, num step 2, levar para o mercado essas novas soluções que a gente chama de não cimentícias, tá? Então, a gente sabe que não vai viver disso a vida inteira e que a gente tem um papel importante para consolidar na construção civil do país, que é a modernização. Ainda tem muita mão de obra disponível do Brasil, ainda muito mão de obra que está acostumada a trabalhar com cimento e que, nem a Deise perguntou, às vezes rejeitam o não ser cimento, sabe? Então, a gente vem fazendo muito trabalho com startup, muito trabalho, vai vir coisa boa, tá? Eu acho que agora o Brasil consegue entrar numa fase para trazer esses novos métodos construtivos. Essa é a verdade, tá? Graciela... desculpa. Não, desculpa. Quer falar disso? Pode falar. Não, eu só ia comentar que eu assisto muito Discovery Home and Health. Eu também. Acho que é unânime entre as mulheres. Você vê Irmãos à Obra, você vê vários programas. Sistema construtivo. Que a construção de lá é muito diferente, quase não usa cimento. Não, né? Não. É mais só para fazer o contrapiso lá, a base a estrutura, somente. a só fundação, a estrutura, né? A fundação, e o restante é tudo erguido na base do drywall, Isso aí. Madeira ou outros tipos de revestimento Steel frame, externo. wood frame. E mesmo aqui o acabamento, não chega, né? O Sim, acabamento até é no muito acabamento. sintético, plástico de alta resistência. Justamente. É sonho de consumo, gente. O Brasil precisa evoluir em termos de mão de obra, capacitação. Hoje você não consegue implementar um sistema construtivo com a qualidade da mão de obra. Isso que eu ia te perguntar. Sai mais caro ou sai mais barato que o nosso modelo de construção? Se você quiser copiar hoje no Brasil, com a estrutura que a gente tem, sai mais caro. Porque você... É um sistema muito bem estabelecido, gente, cimento e tijolo. Então, todo mundo sabe trabalhar com cimento e tijolo, já fez as contas, deu. Quando você traz uma tecnologia nova, a gente fala que o custo de aquisição disso é muito alto, porque você vai trabalhar com matérias-primas que você não está acostumado, que você não domina a prática, então ainda muitos erros vão acontecer, sabe? O que a gente já vê de muito novo? Por exemplo, o trabalho aqui com muita construtora. Então, Gafisa, Tecnisa, que constroem prédios. O que essas construtoras já estão fazendo? Por exemplo, ela já tem o banheiro pronto, ela já sobe com estrutura modular, já é uma construção mais seca, entendeu? Então, você já vê no setor da imobiliário, não da reforma, entendeu? Isso evoluindo, mas eu acho que a gente ainda tem um caminho longo para chegar com uma tecnologia europeia ou americana aqui, tá? Eu não vejo... Eu vejo muito Discovery também, né? Eu vejo muito Discovery, mas olha só, eu até vejo que
a construção pode ser mais barata, mas o que agrega valor não é. Porque você tem caldeira, você tem várias outras coisas. Eu sinto que é tete a tete, sinceramente. Porque eu vejo lá, quando eles falam no valor, né, da obra propriamente dita, pode até ser mais barata, mas os complementos que vão fazer, por exemplo, os canos que eles usam, parece que aumenta mais ainda o valor. E também quando eu vejo aquelas queimadas todas, aquelas... vamos dizer, que queima praticamente a Califórnia toda quando está pegando fogo. Eu lembro daquelas casas todas que eu vejo no Discovery, caramba, está pegando fogo tanto assim por causa exatamente que é de madeira. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, quanto tempo que você respondi, já está... André. Deixa eu só responder, André. Respondeu. Acho uma coisa interessante, né? Porque a indústria de cimento é muito tradicional. Muito. Né? Tem vários amigos do mestrado que atuaram em concorrentes. E aí eu acho legal mostrar essa capacidade adaptativa do marketing, né? De olhar para... Ainda mais numa empresa tão grande, né? Que a gente vê esses processos mais estruturados. Porque eu vejo que os alunos, muitas vezes, eles têm esse desafio de entender uma boa prática de alto nível de excelência, né? E aí a realidade deles, muitas vezes, não... comporta essas práticas que a gente leva para a sala de aula, por mais que a gente se esforce, claro, em adaptar, né? E aí é legal ver você numa empresa enorme, né? E ao mesmo tempo num setor tradicional, né? Tentando se valer de boas práticas para se preparar para o futuro. Eu acho bem interessante. Eu vou fazer um parênteses antes de passar para a Margarete, assim, ó. Pouquíssimas cimenteiras têm marketing. Então, enquanto isso acontecer, e eu quero que isso aconteça em todas, você continua monoproduto, monopensamento, monoprática, mono tudo, porque é uma extração, Então, o povo está muito feliz fazendo extração lá da rocha, do calcário, virando cimento e vendendo. A gente precisa mudar esse mindset. Acho que a Votorantim foi muito feliz lá em 2014, quando falou, preciso ser uma empresa diferente, senão vou morrer. Mas pouquíssimas cimenteiras têm uma área de marketing, tá? Estimulado, inclusive, pela prática do Grupo Votorantim, né? Que a gente sabe isso que eu queria te fazer em todas as áreas ele sempre inovou, né? Sempre buscou se atualizar, né? Isso é um case muito interessante. O próprio grupo, né? O Grupo Votorantim é um caso muito legal. É isso que eu queria te fazer uma pergunta. A Votorantim, ela era conhecida como uma empresa familiar, né? A gente tinha o fundador, né? O Antônio Hermínio. E seus filhos, netos, etc., trabalhando. Você acha que, por exemplo, essa mudança, né, essa mudança de perfil da Votorantim, ela foi exatamente depois da perda, da mudança da empresa propriamente dita? Teve um antes e depois de Antônio Hermínio de Moraes com relação à parte de gestão? Assim, o que eu vou dizer? Eu cheguei em 2014, que foi o ano que o seu Antônio Hermínio faleceu, tá? Ele já não atuava mais à frente dos negócios. O Grupo Votorantim tem 6 negócios diferentes. Ele tem a Cimentos, ele tem a Citrosuc, ele tem o Banco Votorantim, ele tem a Companhia Brasileira de Alumínio, e são empresas mundiais hoje, né? Exato. Então, o seu Antônio, ele já não estava mais à frente dos negócios. Quem está à frente dos negócios? É a terceira, quarta geração. Ela continua, gente, sendo uma empresa familiar. Mas uma empresa familiar que trouxe executivos de fora do mercado para ampliar o horizonte. Então, acho que sim, pode ser que com... Consigo dizer, acho que o mundo foi evoluindo, os executivos da empresa foram vendo, foram estudando, eles são muito estudiosos, eles são muito boas pessoas, eles têm uma visão de trazer pessoas no mercado para não morrer naquela visão míope, mas eles são muito inteligentes, gente, eles têm 6 negócios, eles têm negócios no mundo inteiro. Eu acho que foi acho que foi o mercado que foi trazendo isso, sabe? Desencadeou. Era muito aquilo que eu falei antes, todo cimento que se produzia até 2013 se vendia ao preço que se quisesse. E de repente todo mundo viu que isso era um bom negócio, botou um monte de cimento e ele falou, vamos morrer agora. E aí o grupo, gente, trouxe aí 10 pessoas de fora, eu fui uma delas, para criar essa nova empresa. Hoje a gente tem
Eu tenho cases de marketing fantásticos, de cimento, de concreto, de argamassa, de resíduos que a gente queima nos nossos fornos para redução de CO2. Eu tenho cases fantásticos de marketing que a gente fez em 5, 6 anos. Mas a empresa precisa querer mudar uma cultura centenária, que precisa estar aberta, precisa estar disposta a falar, desculpa, errei, vamos corrigir, realmente estou aqui, vou assinar com você o compromisso. Tem que olhar o cliente de forma diferente, sabe? É um pouco disso que eu trouxe. A Votorantim hoje faz isso. Logo ali pelos anos 2000, a Votorantim ela exibiu uma boa estratégia de governança, né? Até para dar uma resposta aos investidores e ao mercado a respeito do que ela pretendia fazer quando o Antônio Hermílio, né, viesse a sair da empresa. Não necessariamente, né, morrendo, mas se afastando. Viesse a faltar, né? E aí eu lembro até que eu fiquei bem impressionado, eu ainda estava na faculdade, no início da faculdade nessa época, e eles mostraram né, alguns membros do clã, né, da segunda geração, não sei se era neto dele, enfim. Pode ser. Não sei se já tinham netos, enviando esses futuros executivos para estudar em Harvard. É isso mesmo. Né? Eu lembro que um deles, inclusive até hoje eu lembro que um mesmo. deles, eu fiquei impressionado, o fulano de tal, o Moraes, provavelmente, né? Só sei o sobrenome. Estudou engenharia, estudou direito, aí depois foi para o Thunderbird e complementou sua formação. Isso faz parte também, né? Não vou dizer que é um informe publicitário, mas essa estratégia de comunicação para mostrar que a empresa já nos anos 2000 ali já estava se adaptando. Gente, e aí conseguiu manter solidamente ali uma visão de que, olha, a gente não acha que governança é só para inglês ver, não. A gente realmente... Eu não sei se hoje tem uma universidade corporativa, até que forma, né, o pessoal, mas isso tudo é muito importante, né, para garantir a continuidade do negócio. O que eles chamam de family office, que é o escritório de família, eu fico abismada, gente. Eu penso assim, se eu tivesse tudo isso desde que eu nasci, mas assim, eles estão na 5ª geração e a criança, com 5 anos, começa a ser educada para ser um executivo da empresa. Então, ela começa com 5 anos. Outra coisa muito legal que eu valorizo... Aqui em casa a gente tem uma estratégia também, Graciela. As minhas filhas jogam banco imobiliário, sabe? Excelente, então, eu joguei também. A estratégia, eu chamo para valorizar, eu digo que é a estratégia de governança e tal. Mas, na verdade, as crianças mais brincam do que... Mas é verdade, gente. Eu nunca vi uma estratégia começar aos 5 anos. Né? 5 anos. E uma coisa muito interessante é que assim, vamos dar um exemplo. Eu já tive 3 ou 4 estagiários da família, que são netos, sobrinhos. O que eles fazem? Eles terminam a graduação e eles escolhem um negócio. Então, pode escolher a CBA, a Citrosuco, o banco, a Cimentos. Eu vou dar o caso de 2 meninas que vieram comigo. Luísa e Marina, elas são Scripilite de sobrenome, que é uma outra parte da família. Elas fazem o estágio, elas entendem a empresa e elas não podem ficar trabalhando. Eles precisam ir para o mercado, encontrar trabalho pela sua própria dedicação e vocação. Elas precisam dar certo como executivas numa outra empresa, para daí sim falar assim, eu sei trabalhar, eu dei certo, eu volto para o negócio da família. Então, não é um cabide de emprego. E eu não tô falando que deveria ou não, eu não tô julgando, tá? Eu tô falando que eles trabalham assim, eles mandam todos da família para fora do negócio. Depois que eles se provar como executivo, que eles voltam para o negócio. Então, hoje você tem pouquíssimas pessoas da família tocando negócio. Ou eles estão em conselho, ou o cara é muito bom que voltou para tocar uma área. Senão é tudo profissional que veio do mercado. Mas eu acho isso muito interessante. Eu não tô aqui para julgar, tá? Tô trazendo para vocês aí práticas que eu acompanho aí desses 6 anos que eu tô no grupo, tá? Excelente. Tanto é que o grupo é um dos maiores do Brasil em práticas de administração, de gestão, de manager. Então, Sim. assim, práticas inovadoras. Exatamente. Né? Então, assim, eu queria que... Nossos alunos estão aí... Eu queria que eles fossem mais curiosos, né, Graciela, de fazer perguntas a vocês, não só nós, os professores, né, como o André, o professor Paulo Tong, que eu já chamei, que é um construtor nato lá de Volta Redonda, né? Mas eu queria que os nossos alunos que estão aí pudessem perguntar, porque é uma oportunidade única de perguntar para uma experiência sem tamanho. Eu gostaria muito que os nossos alunos perguntassem. Vamos interagir, pessoal.
Gente, não tem pergunta boba, não tem pergunta. Toda pergunta alguém gostaria de fazer e nunca fez, entendeu? Essa é a real verdade. De novo, Eu tive uma pessoa que falava para mim assim, mais fácil ficar amarelo, não, é mais fácil ficar vermelho 5 minutos do que amarelo a vida toda. Então, eu sempre fui curiosa de perguntar exatamente para não ter que ficar amarela a vida toda. Eu fico vermelhinha só em 2 segundos, passa, e depois eu fico tranquila porque eu já tenho informação, né? Então, assim, eu queria muito que os alunos pudessem perguntar, os curiosos, né? Porque é uma experiência sem tamanho, sabe? E é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta a mais? Mas se não quiser, gente... Eu quero. Oba, que bom. vai, Carlinha. Tudo bem, Graciela? Obrigada, ótima sua palestra, adorei. Que bom. Parabéns, viu, pela sua trajetória, por compartilhar conosco os seus conhecimentos. Muito bom mesmo. Obrigada, Carla. Olha, eu estava lendo quando a nossa querida Deise falou que você viria, né, participar aqui com a gente da nossa semana, e aí eu estava vendo uma reportagem sobre a Votorantim, falando sobre parceria, inovação, sustentabilidade, e aí uma coisa que eu achei muito interessante, falava que deixa eu ver se eu me lembro certo, mas que que ela tinha um propósito que a vida é feita para durar. Isso mesmo. Eu achei muito bacana. Eu queria que você comentasse sobre esse um valor, né, que a empresa passa, inclusive para os funcionários, né? E aí eu queria que você fizesse um comentário sobre esse propósito. Claro. Sabe, da Votorantim de a vida é feita para durar. Eu gostei muito disso. Sim. Você poderia falar para a gente um pouquinho disso, lógico. por favor? Esse nosso propósito, ele é até bem recente, sabe? A gente, Carla, há uns 2, 3 anos atrás, precisava entender alguma coisa que, de fato, tangibilizasse o que a gente, como empresa, queria passar para o mercado. Então, a gente começou a ver que tudo era muito passageiro, né? As relações eram muito passageiras, né? Os negócios, por vezes, eles eram passageiros. E a gente entendeu que o que a gente quer fazer como empresa é que a nossa vida seja para durar, as nossas relações sejam feitas para durar, os nossos negócios sejam feitos para durar. E aí isso veio muito daquilo que eu comentei, de você sempre ser transparente para o cliente, mesmo que você tenha uma má notícia, você vai falar, que nem agora, não tenho cimento para te entregar, eu não vou ter, mas eu vou ter no dia 10, eu vou ter no dia 15. Então, a empresa trouxe isso para dentro e internalizou na empresa. E isso é muito importante, porque todo mundo que tem isso enraizado sabe que sempre vai fazer tudo por esse valor. Então, é o nosso propósito, a gente brinca que agora no Covid, a nossa saúde também é feita para durar. Então, a gente tem muita gente das operações na linha de frente, trabalhando, e que a gente precisa que essas pessoas se cuidem. Então, a gente também, Carla, usa o nosso propósito para falar, sua saúde também é feita para durar. Então, é o nosso propósito, é o nosso lema, é o que nos guia, é o que nos traz valor para todos os negócios que a gente faz com todos os nossos clientes, fornecedores, o que seja, tá? Então, ele tá aí com a gente há 2, 3 anos e eu ia te dizer que ele permeia a nossa empresa, tá? Muito bacana. A vida é feita para durar, é o nosso propósito. E tem um vídeo... E vem muito a calhar com a situação que hoje a gente está vivendo, né? Exatamente. Né? De tudo isso, de se cuidar, a vida realmente é feita para durar, né? Então, eu achei assim, bem de acordo com a situação que nós vivemos hoje. Sim. Todo mundo, né? E traz uma mensagem que a gente gosta muito, que é da perenidade, né? A gente quer que as nossas coisas sejam perenes e não passageiras. Então, a gente também traz isso muito para o nosso dia a dia. Mas é o nosso propósito, é o que nos guia hoje. Muito legal. Obrigada, viu? Imagina. Obrigada a você. Nada. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Não? Não, eu agradeço super. Graciela, eu estou recebendo aqui no privado, né, um aluno envergonhado, não posso dizer o nome, como é que faz para pedir um estágio? Me manda um e-mail. Isso, gente. Já entrei Pode me mandar um e-mail para pesquisar já. O estágio na Votorantim, hein?
Me Pois manda um é, e-mail. Eu contratei recentemente 3 estagiários, tá? Me mandam. Pode usar o e-mail que eu coloquei para vocês, é gra_mognol@hotmail.com. Desde depois você pode passar para a turma, tá? Pode me passar o e-mail, encaminho para quem for. E é legal, gente, porque a gente tem fábrica no Rio de Janeiro, tem operação de concreto no Rio de Janeiro. Então, de repente, sem dúvida, é uma bela empresa, uma bela porta de entrada, viu? E Maricá fica muito pertinho do Rio, a possibilidade de você ir e voltar toda hora, todo dia, né? Então, a gente já vai começar com os processos de estágio supervisionado, então, estágio Excelente. obrigatório e detalhe, né? É remunerado. Então, É remunerado. se liguem nisso, tá, gente? Pode mandar. Aproveitem. Aproveitem. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Eu. Vai, Luiz. Graciele, boa noite a todos. Pegando um pouquinho do gancho que você falou no final aí sobre a Covid, eu queria perguntar para você quais foram as estratégias de marketing que a Votorantim adotou nessa pandemia, com varejo fechado, as pessoas não podendo ir comprar o cimento e tal. E o que a empresa levou como aprendizado nessa crise para o resto da vida de existência dela aí? Excelente pergunta, Luiz. Obrigada, viu? Gente, esse é um negócio muito interessante. Primeiro, o nosso varejo de material de construção, Luiz, ele é muito tradicional. É um varejo muito acostumado a atender o cliente no balcão. Então, assim, eu tenho realidades de clientes super bem desenvolvidos, mas a nossa maioria não é assim. Ela é acostumada a atender no balcão, anotar na caderneta, por vezes vender fiado. E tem essa relação e sempre foi assim, tá tudo bem, gente. Quando as portas fecharam, eu escutei uma frase de um cara que me falou assim: as lojas, elas foram obrigadas a fechar suas portas e não a pararem de vender. E aquilo, gente, me deu um choque, porque eu falei, óbvio, ele fechou a porta, mas ele pode vender. Como ele vai vender, gente? Um varejo que nunca sequer pensou em vender por uma rede social, por um WhatsApp, receber o pedido, fazer um depósito e levar o produto em casa. Então, Luiz, a primeira coisa que a gente fez, a gente montou um comitê de crise e falou assim, como é que eu ajudo esse varejista? Nós montamos um site chamado www.vc de Votorantim Cimentos ajuda.com.br. Qualquer um de vocês pode acessar. E a gente começou nesse VC Ajuda a trazer e montar do zero, tá? Vídeos explicativos falando assim, quer vender pelo Facebook? Assista esse vídeo e aprenda. Quer vender pelo Instagram? Assista o vídeo e aprenda. Quer ser mais profissional? Use o WhatsApp Business. Como você utiliza? E nós começamos a ensinar esses varejistas. Outra coisa que a gente fez também foi montar peças, cards, falando assim, ele colocava o número do telefone dele e falava assim, faço delivery, me ligue. E ele começou a baixar essas peças e começou a colocar as informações dele e mandar para a lista de transmissão dele no WhatsApp. Então, isso me marcou muito. As lojas foram impedidas de abrir, mas elas não foram impedidas de vender. É isso, gente. Ninguém foi impedido de vender. Então, a gente, através do VC Ajuda, trouxe gratuitamente e está fazendo até hoje muitos, infinitos conteúdos para ajudar esse varejista. Acho que a grande lição que a gente aprendeu e que eu, Graciela, aprendi é como eu me antecipo a fatos como esse. Será que a gente já não poderia ter ajudado esse varejista a se digitalizar antes, a deixar de ser tão analógico? Então, é uma coisa que eu venho puxando com todo mundo, como que a indústria contribui para a digitalização do varejo de material de construção. Então, é a nossa luta diária para conseguir criar estratégias e de capilaridade, porque, de novo, nós estamos falando de 130 mil lojas. Isso é muita coisa, do Oiapoque ao Chuí, né? E a gente vende para muitas delas, gente. Então, acho que o grande aprendizado será que a gente não poderia ter feito isso antes? Então, mais uma vez, como marketing, tentar se antecipar os fatos, tá? Mas tá lá, esse conteúdo do VC Ajuda pode ajudar qualquer negócio, não só o varejo de material. Qualquer um de vocês que quiser entrar, pode entrar, baixar os materiais, aprender, tem muita coisa boa lá, tá?
A título de colaboração, Graciele, né? Por exemplo, eu estava conversando com alguns amigos e nós chegamos a uma conclusão também, né? Tanto aqui em casa como dos amigos, nesse período de pandemia. Praticamente desde março nós estamos aqui e, por incrível que pareça, foi a oportunidade que muitos colegas tiveram de pensar o seguinte: estou em casa, tenho pequenas reformas, vou à luta, né? Então, por incrível que pareça, eu tenho alguns amigos comerciantes aqui de Volta Redonda. A Margarete fica me sacaneando falando que eu sou construtor, mas não é isso não, é porque eu tenho bastante amigos, né? E próprio o Capobianco é um cliente de vocês também, forte aqui de Volta Redonda. Ele falou: Tong, eu nunca vendi tanto. Eu nunca vendi tanto porque o pessoal está de quarentena, está todo mundo em casa, está todo mundo fazendo pequenas reformas. Vou vender. Então, ele falou que ele colocou o pessoal dele partindo desse princípio. Eu não posso abrir minhas portas. Mas eu posso e devo vender. Exatamente. Né? Então, isso me chocou muito. E é verdade, gente. E ele falou: olha, Tong, na boa, não senti queda. Então, é a estratégia, é o marketing, é o pensar à frente, né? Ver das adversidades. Eu já tive esse papo com o meu mestre Paulo Hilton aí, né? Ver nas adversidades as oportunidades de estar crescendo cada vez mais. Né? E é isso que a gente passa para os nossos alunos, é isso que a gente passa conversando e tudo. É muito importante. Eu vou usar uma fala aqui, eu já usei para alguns amigos que já fizeram algumas palestras durante esse evento da professora Margarete, né? As pessoas perdem as oportunidades porque não conseguem pensar fora da caixa, né? Então, muitas das vezes é preciso essa iniciativa da Daisy interagir, trazer você e tudo, porque a sua fala é importantíssima para os nossos alunos. Eles têm uma percepção diferente. O Paulo Hilton fala, né? O Adiel fala, o André fala, a própria Margarete fala. Eles falam: poxa, mas são vocês que estão falando, são nossos professores. Mas quando vem uma convidada com uma brilhante palestra que nem é a sua, o pessoal: olha, realmente, né? Então, parabéns e muito obrigado por essa sua contribuição. Imagina, gente, eu que agradeço muito. Espero ter respondido sua pergunta, tá, Luiz? Mas, de novo, assim, é o que eu falo, assim, eu já precisei de muita ajuda na carreira e é difícil eu negar um convite. Então, podem me chamar e podem me dar feedback. Se falar: Graciela, a palestra não foi legal, isso aqui que você falou não foi bom, me falem, gente. Outra coisa que eu aprendi na vida: não levo nada pelo lado pessoal. Acho que a gente tem que, como profissional, internalizar, porque se alguém te dá um feedback é porque essa pessoa quer que você melhore. Então, pega aquilo e faça por, né? Então, eu sou muito tranquila nesse sentido. Eu espero ter ajudado, gente. De novo, eu não sou dona da verdade, não sei tudo. Eu trouxe um pouco, quis dividir com vocês um pouco do que eu faço e colaborar para a formação de vocês. Isso é muito importante. E eu quis trazer cases simples, que nem eu falo para a Margarete: eu preciso acordar amanhã e falar assim: o que eu faço com a informação que a Graciela me passou ontem? Se ajudar um pouquinho no que vocês fazem, já valeu para mim, tá? Eu acho que internacionalizar isso para dentro do curso de administração é muito importante, né, para essas práticas todas que todo mundo fala que a administração tem prática. Tem prática através dos cases reais que a gente vivencia e que pode ser modelos para a gente, que muitas vezes são modelos que se transformam como benchmark para outras empresas. Então, assim, eu acho muito legal você trouxe um case real, né? Realíssimo, de quem realmente vivenciou, né? Você vivenciou isso, não é um case que a gente pegou lá no SPM e a gente trouxe para cá para discutir, é um case real com uma pessoa real. E eu acho super importante isso, porque eles podem ver que realmente é a prática que conduz todo o processo de gestão. Também, óbvio, com a teoria, mas a prática é tudo. Então, assim, a intenção do nosso evento, sabe, Graciela, é trazer pessoas como você, é trazer ações também, como
como essa prática, para que os alunos pensem assim, óbvio que eu preciso estudar a teoria, mas eu preciso estar também entrando para um estágio para desenvolver esse potencial prático que eu tenho que ter para entrar no mercado de trabalho, porque entrar no mercado de trabalho não é fácil, não é só para quem tem conhecimento, mas é para quem tem a prática também, quem tem bom networking, né? E quem vai fazer uma boa carreira. Coragem, gente, vontade de errar, cair, levantar e seguir em frente. Esse é o grande perfil do americano, né? Ele faz do erro a vivência para não errar novamente. O brasileiro, ele fica, grande parte, né? Nem todos, né? Fica sentado esperando um pontapé para que possa levantar. O americano não, ele já tem no vivencial dele que aquele erro é o modelo para ele não errar mais, né? Isso que é a cultura que a gente tem que fazer. Então, assim, eu queria... Assim, eu tenho, gente, 70, 80 pessoas na minha equipe, a maioria das contratações eu faço. O fator decisivo para eu contratar para minha equipe, muitas vezes não é a habilidade técnica, mas é a atitude do profissional que está sentado na minha frente, é o brilho no olho de falar. Eu já recebi muito pedido de falar, me dá uma chance. Sim, eu vou te dar uma chance, estamos juntos, eu estou aqui para te ensinar, mas é a atitude, gente. Claro, tem que ter bagagem, mas precisa ter a coragem, precisa falar assim, me dá uma chance, deixa eu tentar. E muitas vezes eu contrato por isso, tá? Eu tenho uma amiga, Graciela, que ela é brasileira, mas é casada com um americano e morou aqui no Brasil durante um tempo, veio dos Estados Unidos, voltou para o Brasil, mas quando as crianças cresceram, eles tiveram que fazer high school, que é o ensino médio, né? Eles voltaram para os Estados Unidos para que eles pudessem fazer universidade. E um, inclusive, estava fazendo entrevistas para Harvard. E aí, quando você vê no cinema o que eles falam lá, que a maioria dessas entrevistas não é só para o bom aluno, mas é aquele que conhece a inovação, quer mudar alguma coisa, é criativo e sai dessa caixinha que o Tong falou, são os escolhidos. Né? São os escolhidos, não só nessa universidade, mas outras que têm o perfil, por exemplo, do Vale do Silício. Então, assim, eu percebo que realmente quem está nessa mudança é quem quer fazer diferente. E para fazer diferente tem que ser criativo, tem que ser ousado, né? Mudar. Não pode ter medo de errar. Não. Eu sempre falo isso para os meus professores, eu não tenho nem medo de errar com eles, porque é com essa vivência toda, com essa minha idade, que eu continuo aprendendo até hoje, errando, caindo, levantando e aprendendo e passando para eles. Com meus alunos também vice-versa. Bem, Graciela, eu queria saber se tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta, fazer algum comentário. Tem? Aí eu vou passar para a Deise, aí depois eu fecho, tá? Deise? Tá bom. Estou aqui. Ouvindo tudo e aprendendo também. Muito obrigada, Graciela. Foi muito, muito, muito bom. Eu acho que todos aqui vão levar uma importante lição sobre marketing, vão seguir as suas dicas e vão ter coragem de inovar, de mudar e de lutar sempre por uma vaga. Os meus alunos lá de Maricá, tá, eles estão agora... chegando no 4º período, os que estão há mais tempo na graduação. Mas eu vi que aqui tem muita gente que não é de Maricá, então acredito que tem bastante gente de Vassouras também, e já deve estar buscando uma vaga no mercado, e eu acho que para o administrador também é muito legal atuar na área de marketing, principalmente para quem tem ideias inovadoras e para quem tem coragem de dar a cara a tapa, né? Então, eu agradeço. A maioria do meu time de marketing é formada em administração. A maioria. Legal. Ótima informação essa. A maioria. Então, te agradeço de novo imensamente por ter aceitado o convite. E eu que agradeço. Aqui. Muito obrigada. Pode me convidar várias vezes que eu volto. No próximo ano, né, Margarete? Quando a gente tiver a semana de administração vou trazer ela presencialmente. Vou trazer ela, vou mandar buscar. Vassouras é uma cidade linda. Vou mandar ela buscar. Conhece? Não, Maricá? Não conheço. Não, mas eu já notei, Maricá gente, meus também vendedores é lindo, mas o problema é que a semana acadêmica acontece lá em Vassouras, né? Não tem importância, a gente vai fazer a semana acadêmica em Maricá também, mas ela é super bem-vinda. As duas são lindas.
As super duas cidades são bem-vinda. Uma é lindas. serra e outra é mar. Você vai visitar Isso. serra e Nossa. mar. Praia. Perfeito. As praias de Maricá são lindas. E a serra aqui em Vassouras é linda também, né? Aqui é Obrigada. considerada Vale do Café, a cidade mais conhecida aí. Eu queria te agradecer, Graciela. Eu acho que foi uma aula de marketing, né? Qualquer administrador, para o aluno de administração é muito engraçado, né? Ele estuda o primeiro, segundo, terceiro, quarto período, quando ele chega no 15, ele fala: cheguei no marketing. É tudo que ele quer fazer. É uma disciplina que, inclusive, não tem pré-requisito. Então, assim... eu amo marketing, gente. Quando ele chega lá, é o sonho de qualquer administrador é fazer marketing, né? Ele quer fazer marketing, né? Então, a primeira coisa que ele pensa em fazer antes de fazer financeiro, antes de fazer suprimentos, estoque, logística, a primeira coisa que ele pensa é marketing, né? Eu acho que a maioria se encanta com esse processo de criação, né? Eu sempre falo para os meus alunos a importância, por exemplo, de escolher uma logo e a cor da logo. Tem que explicar por que da cor da logo. Perfeito. Então, até entender isso é muito importante, a cor. Mas por quê? A gente vai explicando toda a teoria, né? Então, sim, é muito interessante. E eles gostam muito. O marketing, ele é presente na vida do administrador quando das escolhas, né? Então, assim, eu queria muito agradecer. As cachorras. Ela tá na hora, né? Eu queria muito agradecer a você, mas antes de qualquer coisa, também agradecer a Deise, que fez esse networking com a gente, né? Dizer que você é muito bem-vinda na universidade. A gente vai mandar para você, depois eu vou falar com a Deise para mandar o seu certificado de participação. A gente vai mandar uma lembrança sempre da universidade para você, obviamente, lembrar sempre da gente, dizer que a gente vai te buscar quando você vier aqui para o Rio, para a gente fazer uma palestra para cá. Não precisa ser o ano que vem, mas se Deus quiser esse ano, se a gente puder esse ano, não sei se pode ser difícil, mas o ano que vem, né, Deise? Você é super bem-vinda da nossa casa, né? Obrigada. Espero que você tenha gostado de ficar esses poucos minutos com a gente. E eu tenho certeza que nós gostamos muito. Posso falar pela minha equipe que está aqui de professoras, meus alunos, eles são muito tímidos, né? São tímidos, mas eu gostaria muito de agradecer em nome da universidade, em nome do curso de administração, em nome da minha equipe e principalmente em nome dos meus alunos por essa experiência sem tamanho que você nos deixou hoje, nessa noite. Imagina, gente. Deise, eu que agradeço, Margarete também. Eu falei que no mesmo minuto que a Deise me convidou, eu falei, topo na hora. Então, assim, acho muito importante essa troca. Eu espero de coração que eu tenha ajudado, que o que eu tenha, né, falado faça sentido no dia a dia de vocês, seja como alunos, seja como empresários, seja como professores. Gente, eu fico 100% à disposição, tá? Quiserem marcar uma próxima, marketing, a gente tem infinitos assuntos e possibilidades e que vocês imaginarem, desde a cor da logo até jornada de compra, o que vocês imaginarem, tem um mundo. Por isso que eu sou uma apaixonada por marketing. Então, contem comigo. Muito sucesso aí, né, na carreira de vocês, nessa trajetória. E muito obrigada. Deise, obrigada. Imagina. Gente, vamos abrir o microfone agora para bater palma para ela, por favor. Imagina. Vamos bater palma para ela, pessoal. Abre o microfone aí para bater palma para ela. Obrigada, gente. Parabéns. Eu que agradeço pela palestra. Muito obrigado. Obrigada, gente. Um abração para vocês, viu? Obrigada, Graciela. Valeu a noite. Deise, obrigada também, tá, Deise? Valeu, minha equipe. Valeu, meus alunos. Nos vemos amanhã. Graciela, um beijo. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. A palestra vai estar, amanhã já vai estar disponível no canal do YouTube, tá bom? Um abraço. Tá bom. Boa noite. Boa noite.